Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um talk show da estética no mundo. É um prazer sempre falar com vocês, estar aqui levando conteúdos de estética, trazendo grandes referências mundiais para vocês. Eu sempre falo aqui que, até comentei com a minha mãe antes, minha mãe estava nos visitando aqui. Quando eu era criança, eu era fã do Cid Moreira, e William Bonner, e eu gosto desse lance da comunicação. Então toda vez que eu começo a apresentação, até arrepio, porque eu lembro quando eu era criança. Eu sempre conto essa história antes de apresentar as minhas convidadas. E hoje, a primeira vez que nós temos duas convidadas, é a primeira vez que a gente faz o bate-papo em 3 pessoas. Eu tô super animado. Margarete Feres, um prazer tê-la aqui. Meu. Regina Ganti, muito bem. Agora você já é de Portugal, né? Você está nos visitando. Sim. Elas vão se apresentar. Elas assim, têm uma jornada, uma história na estética, mas cada uma vai contar um pouco da forma com que gosta, da forma que está habituada, da forma que já faz isso. Pode começar contigo? Claro. Seja bem-vinda. Eu acho que desde criança, né, que eu me lembro assim, eu sempre gostei de cuidar. Então, eu nasci para cuidar. Tem gente que nasceu para ser cuidado, eu nasci para cuidar. E eu lembro, assim, desde muito pequena, que a área da saúde era uma das minhas maiores atrações, né? Então, assim, nunca fui muito ligada à questão da beleza, mas à questão do cuidado, a questão da... Só pra você ter uma ideia, eu queria ter sido dentista. Aí foi impossível na época, mas uma coisa que nunca saiu de mim era a curiosidade, né? E essa coisa de querer desbravar e querer conhecer cada vez mais e sempre ter cuidado. Então, só para você ter uma ideia, eu sempre falo isso, na minha casa eu gosto muito de plantas, eu gosto da natureza, né? Então, assim, eu tenho um berçário de plantas em casa, eu tenho um pronto-socorro, eu tenho um UTI. Isso eu gosto de cuidar. Então eu cuido das pessoas, eu cuido dos animais, eu cuido das plantas, eu gosto de cuidar. E aí eu descobri que através da estética eu podia cuidar. Então eu me entreguei aí para estética e depois na fisioterapia, mas sempre lembrando que a beleza está ligada à saúde, ao bem-estar. Então eu nunca esqueci que o que faz realmente você ficar bem, né, ou estar bonito, é você estar em equilíbrio, né, com essa conexão interna, né, o fora e dentro, né, dentro e fora. É um pouco isso. Então, na verdade, eu tenho uma carreira super bonita, porque eu tive que desbravar, né? Tivemos aí que desbravar uma coisa, porque a gente meio que começou uma carreira onde tinham poucas coisas ainda como opções, né? Então, fiz parte aí de uma história numa universidade muito famosa, né? Então, a gente tem uma carreira no Brasil, uma carreira linda. E é isso, eu acho que eu nunca perdi meu foco, que era isso. Cuidar. É isso. Muito bem. Eu sou uma pessoa muito otimista. Traz isso. Você tem essa energia contigo. O cuidar. Você sabe que é uma das coisas que eu tenho conversado com o pessoal aqui. Nós já até conversamos um pouco nos bastidores, daqui a pouco a gente introduz isso. Mas também é um cenário do novo consumidor, né? O novo consumidor, ele está preocupado quanto aos ingredientes que estão dentro de uma composição cosmética. Ele está preocupado também com descarte, né? Com embalagem. Então, poxa, mas lá atrás talvez não era isso, né? Não era isso, mas isso não sai de mim. Olha que interessante, né? Por mais que não era, mas não era o que... Não era a demanda, mas era o que você... É a sua essência, né? A sua essência, quando você pensa no cuidar, você cuida do todo. Então, você vai jogar um papel fora, você vê se aquele papel pode ser reciclado. Então, você não joga um papel num lugar que ele não vai ser reaproveitado. Pode ser que alguém não reaproveite depois, mas a minha consciência está tranquila porque eu reaproveitei. Você cumpriu o seu papel. Eu faço a minha parte. Muito bem. Nossa, nesse podcast de 2 horas não vai dar nem... Regina, muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, assim, eu sou esteticista, né, com muito orgulho. Eu falo muito orgulho porque a profissão, ela passou por, na verdade, situações bastante complicadas no quesito de ter o profissional ter uma autoestima.
A gente sempre viu isso, né? A questão da estética como sendo um pouco mais agora recente, né? Em termos de graduação, em termos de profissionalização. Então, eu sempre digo, eu sou esteticista, e às vezes as pessoas falam, o que você faz? Você é médica, você é enfermeira, você é... Não, eu sou esteticista, como escolha, né? Como escolha. E eu não tinha isso no início da minha vida profissional. Na verdade, eu não tive, assim, um direcionamento. Acho que naquela época era pouco. Né? A gente não era muito direcionado como hoje. A gente pega um filho e abre um leque, né, de coisas boas aí para ele enxergar qual é o seu caminho. Eu não. Eu simplesmente queria trabalhar, eu queria estudar, enfim. E eu fiz um curso técnico no ensino médio, né, aqui secundário, que agora eu já estou me habituando aos termos aqui de Portugal. E no curso técnico, eu fiz um curso técnico em Química e eu ia muito bem. Eu era também... trabalhava lá com os professores no laboratório, enfim, ajudava e falei, poxa, acho que agora esse é o caminho. Aí prestei na universidade e entrei em Química Industrial, na Oswaldo Cruz, lá em São Paulo. Puxa, fiz o primeiro ano, o segundo ano, falei, nossa, estava muito infeliz, né? Muito triste, e falei, esse não é o meu caminho. Mas enfim, como estava estudando à noite, e eu falei, vou procurar um emprego. Aí eu disse, pai, eu quero trabalhar. Meu pai, filha, foca no estudo e tal. Não, eu quero trabalhar. E eu encontrei um emprego numa clínica médica. Entrei como recepcionista ali. E fui, né? E, puxa, aquele universo já começou, falei, alguma coisa ali diferente. Eu sentia que eu gostava muito mais daquilo do que o que eu estava estudando ali, né, na universidade. E foi assim, depois de um ano eu disse, falei pro meu pai, eu vou trancar a matrícula. Desculpa, então quantos anos você tinha mais ou menos, né? Na época 18 anos, 17, 18 anos. Eu entrei com 17 anos na universidade, novinha. E eu falo também, por isso que a minha opinião, a gente não tem que apressar os filhos a encontrar um caminho, sabe, profissional. Porque muitas vezes a gente não tem aquela maturidade, eu não tive. Meu pai, filha, mas você já tá no terceiro ano. Eu tava super curioso para saber como ele lidou. Mas como ele era realmente um ser do planeta, ele falou, filha, então vamos lá. Ele, claro que tentou de alguma forma me convencer, mas ele percebeu que eu estava muito certa daquilo que eu queria. Mas ele, daquilo que eu não queria. Ele é um ser de outro planeta mesmo. Ele conduz, ele tem habilidade. Uau, que foi maravilhoso. Falou, filha, tenta, pensa, vamos lá, vamos conversar para aquela fase, aquela época, né? Porque os pais sempre, né, com mais dificuldades, né? Sim. Meu pai não é vivo, né, hoje, infelizmente. E aí foi. E disse, olha, ok. Então eu tranquei a matrícula no Oswaldo Cruz e passei muito bem ali, uma colocação super boa, né, fresquinha, acabei de sair do ensino médico, né? E eu falei, bom, tô gostando de trabalhar com a área médica, tô gostando de trabalhar com cuidado, acho que é um pouco isso do que a Margarete falou. E eu falei, bom, eu não vou ficar sem fazer nada. Eu fui e entrei pro curso, fiz o curso de instrumentação cirúrgica. Pronto, ali eu falei, é esse universo verdadeiramente que eu quero. E foi. Eu terminei o curso, foram 2 anos de curso, e me senti muito à vontade dentro do centro cirúrgico. Me senti muito à vontade de todo aquele ambiente do cuidar do paciente, enfim, e segui. Só que como a clínica era uma clínica de especialidade vascular, João, eu me vi um pouco obrigada até a estudar um pouco mais, porque eu acompanhava o pré, eu entrava na cirurgia e fazia o pós-operatório junto com ele, auxiliava o cirurgião no pós-operatório. E eu me vi obrigada a estudar um pouco mais. Aí eu fui buscar cursos. Na época, os cursos, a gente tinha curso técnico de estética e curso livre. Eu queria um curso que me desse uma base maior sobre o sistema circulatório. Eu fui buscar um curso de drenagem. Fiz um curso livre de drenagem, já gostei. E aí eu executava as drenagens ali no pós-operatório, depois disso, e foi. Aí foi evoluindo da recepção, exatamente, foi indo pro centro cirúrgico. Porque eu fiz a instrumentação, quando terminei, eles me colocaram, eu auxiliava a instrumentadora, que era a instrumentadora oficial da clínica, eu fiquei um tempo como auxiliar e depois já entrei para dividir com ela algumas cirurgias. Depois eu fiz o curso de drenagem linfática, e aí foi. Só que aí eu falei, mas eu preciso de um caminho um pouco maior. Aí fui pro técnico em estética. E aí
depois eu tive muitas oportunidades nesse ínterim de conhecer algumas pessoas na área da estética que foram boas pessoas, que me abriram portas. E, inclusive eu fiz muito cursos aqui em Portugal, na Espanha também, né, em Barcelona. Então aí conheci Soriza, conheci marcas como Sotis, Matisse Paris, Germaine Cappuccini, e aí foi, né, nesse mundo. E eu vinha fazer os cursos. Algumas coisas eu não conseguia aplicar lá, porque a gente tinha uma defasagem naquela época, nos anos 90, né, na década de 90, uma defasagem grande com a Europa, em termos de tecnologia, em termos de produto. Eu não conseguia levar, chegava lá, muitas vezes eu não conseguia desenvolver. Bem, depois desse período, dessa capacitação toda, eu disse para o meu chefe na época se ele tinha condição de me ceder a parte superior para eu montar uma clínica de estética, porque eu já tinha um curso técnico, tinha cursos, já tinha feito as capacitações aqui, enfim, e ele, ok, vamos lá, e eu fiquei parceira. Então eu entrava nas cirurgias, fazia pré e pós-operatório e atendia fiz a minha clínica de estética, e assim foi. Nesse tempo, eu estava sempre buscando se alguma universidade ia abrir o curso de estética. Porque o que a gente sentia quanto profissional? O mercado estava fazendo uma certa pressão para que os profissionais fossem melhor capacitados. João, isso existe toda a via, não é só o profissional, eu vou lá buscar uma capacitação, alguma coisa, ou porque a estética é bacana, ou porque eu gosto de me cuidar, né? Tem muita gente que entra para a estética porque gosta de se cuidar, e na verdade nem sempre, porque é essa questão que a Margareth disse, eu preciso gostar de cuidar do outro, né? Claro que a gente também gosta muito. É uma diferença você cuidar do outro de se cuidar. E a gente muitas vezes, como docente, disse, olha, chegava e conversava com a aluna, você realmente quer ser profissional ou você gostaria de estar deitada aqui nessa maca? Não é? Tem uma diferença muito grande. E tudo bem também, se você fala, eu estou fazendo estética para cá, então a gente também tem que tá bom, mas é diferente. Sim, a eu tenho que vai ser gostar, outra. eu tenho que gostar de tocar o outro, é uma doação quando a gente tá tratando uma pessoa. Bom, voltando no meu caminho, e aí eu falei, puxa, de repente eu abro e aparece lá, Universidade Anhembi Morumbi, lançando no curso superior na área da estética. Lá, pronto, é o que eu quero, eu vou. E eu fui da segunda turma, né, a primeira turma colagral, mas da segunda turma, porque teve uma turma pequenininha antes, que entrou em janeiro, eu entrei em agosto, no meio do ano. E ele foi. É claro que era uma promessa. Não sabia o que seria, né? Porque era a segunda turma. Porque, na verdade, a gente só tem realmente o MEC vai validar se a gente tem uma turma formada, uma colação de grau, né? Que geralmente são várias turmas. E assim, aí eu falei, eu vou investir. Eu vou investir, porque eu sempre pensei assim, João, de alguma forma eu vou aprender. Conhecimento. Então eu vou investir. E foi assim. E eu passei. Claro que o curso, a primeira, segunda, terceira, sempre tem muita coisa para ser arrumado e sempre, um curso, seja qual for, ele é dinâmico. Em constante adaptação, melhoria. E aí foi, né? E assim foi. E ele, no início, claro, com todas as problemáticas, até porque quem é que ia comprar um curso de estética? Né? Então, assim, eu não me lembro, até como eu entrei, depois eu vou chegar como docente, qual pai que dizia assim, vai fazer estética. Era então, fútil, né? Isso há 23 anos atrás. Não, há 22 anos, Não ia. Eu vou te interromper porque eu gostei, você me disse que existia uma pressão para essa evolução na estética, certo? Para que continuasse os estudos. Essa pressão que você sentia era uma pressão do mercado. O mercado, ele pressionava, eu quero mais, eu quero... Uma qualificação. Profissionais capacitados, profissionais que realmente atendem bem. Não quer mais amadorismo. O mercado vai fazendo uma pressão, porque à medida que existe uma demanda, né, existe uma procura por aquilo, existe também uma pressão para o mercado de alguma forma se estruturar. Subindo a régua, né? Subindo a régua para oferecer esse serviço. A concorrência, não é? Melhor excelência. Então, assim, e aí qual a melhor forma que você tem de estruturar toda uma profissão? É cada vez esse profissional ser melhor capacitado, melhora, não é? O seu grau de conhecimento, enfim, é isso. Então,
a gente trazendo esse profissional para trabalhar com outras áreas, trazendo para trabalhar mais próximo do médico, por exemplo, que inicialmente sempre foi também, né, um viés muito grande aí da estética com a área médica, eu precisava de um profissional mais bem aparelhado, mais bem formado. Preparado. Não é? Então, essa formação acho que vem muito disso, né? Da coordenação, pensar num curso, isso surge muito nessa demanda, né? Nessa procura que tem. E aí e eu fiz o curso, me formei, e na época a coordenadora, a Margarete foi minha professora de estágio na época, né? E a minha coordenadora me convidou por alguns professores também que citaram alguns nomes ali, como eu já tinha conhecimento da área, já atuava na estética há bastante tempo também, já desde, né? Então eu tinha toda aquela formação aqui e me convidaram para eu fazer uma aula teste ali, fiz e, enfim, me tornei docente. Então, desde lá, desde o início, né, a universidade, a gente também, eu quando me formei também não sabia se a estética ia para que caminho ia. E deu tudo certo, tanto é que só progrediu. Só progrediu. E a gente pegou uma veia aí da estética com um todo, né, não só lá, e graças a Deus outras universidades lançaram um curso, que isso é muito bom, né, para o mercado, outros cursos se estruturaram, e a gente tem aí uma quantidade imensa de cursos que hoje é tecnólogo, ou ele é graduação, enfim. A gente sente ainda, por exemplo, que outros países também poderiam ter. A gente vê que aqui na Europa não tem essa formação superior na estética. E assim, João, e foi. Por 22 anos eu tive o grande prazer de ser docente, né? Uau. Ali da Universidade de Anhembi Morumbi, muita gente passou por nós, muita gente boa. E aí, agora que eu já estou mais me aposentando, eu resolvi vir morar aqui em Portugal, por isso que eu acabei deixando. É isso. Essa é a minha trajetória, né? Eu fico uma baita responsabilidade, porque eu dou aulas na pós-graduação, mas eu dou aulas um sábado por mês, às vezes, sei lá... A gente começou assim. A cada 60 dias, mas imagina só ser professor, docente todos os... Era assim, né? A rotina de vocês. Todos os dias, sala de aula... Ai, é um desafio. Interessante porque, um pouco diferente do caminho da Regina, eu já fui me formar muito mais tarde. Então, eu fiz uma parte de estética técnica também, porque eu tive uma oportunidade com uma prima que já fazia estética e eu achava aquilo meio estranho. Falei, nossa, o que é estética? Daí que eu fui entender o que era estética. Mas, depois de um período, eu gostei e fui fazer um curso técnico. E em seguida, assim, eram poucas clínicas que tinham, né? Eu já montei um consultório, depois ampliei um pouquinho, e aí senti a necessidade, como a Regina diz, de estudar. E aí fui fazer a faculdade de fisioterapia, porque na época não tinha graduação em estética. Aí a fisioterapia me abriu um leque muito grande, foi por isso que eu acabei indo dar aula na Universidade de Anhembi Morumbi, mas já com o conceito de beleza e saúde, não só da fisioterapia. Lá atrás, já com o conceito, que Sim. já a sua essência de cuidar, e com o conceito de saúde, bem-estar. A gente fez tanta coisa, né? Nossa, a gente passou em todas as áreas. Imagina que o curso, a gente cresceu junto com o curso, né? Sim. O curso cresceu com a gente cresceu com o curso. A Regina, apesar de ser aluna, ela já tinha capacidade para ser professora. Eu vejo na comunicação de vocês as professoras. E eu gosto, é uma das profissões que eu mais respeito. Porque, poxa vida, né? O professor, eu admiro, assim, eu olho hoje, eu vejo um professor meu de química. Cara, como eu fui um aluno irritante. O Álvaro era um cara, assim, ele era até meio gênio, meio mago, ele olhava pra mim, você não precisa disso, você é um cara que vai... Eu olhava pra ele, você não tá vendo, nossa, você mal me conhece, eu tenho 16 anos. Mas agora eu me recordo, cara, aqueles caras eram excelentes. E tem que ter todo um amor, porque você dá aula pra jovem de 16, 17 anos, meu pai amado. Mas é tão interessante, né, porque o fato de você estar ligado ao público... Quando a gente começou não era um público tão jovem, teve uma transição. No começo não era um público tão jovem. Eram pessoas maduras. Mais maduras, mais... Já profissionais. mais que estavam nessa situação de uma capacitação subir maior. a régua agora. Sim.
Nossa. Então a gente tinha salas inteiras já de profissionais. É. E na verdade também não é uma tarefa fácil. Não. Esse profissional, ele já vem com a sua rotina, com as suas técnicas. E aí não Ele é às vezes sabe mais do que Cheio o de professor. crença. não é? E muitas vezes com muito conhecimento, e aí ele vem, na verdade, só que vinha com aquela questão de uma cabeça mais técnico, né? Mais da execução, e a gente percebia que eles tinham mais vontade de gana de saber mesmo, né? Porque estar numa universidade, João, muda muito a vida da gente, não é? Então, assim, você tem todo um olhar científico, é ciência, é muito diferente do que um curso técnico. Você pode fazer um curso de 2 anos, ou uma universidade de 2 anos, ou de 3, ou de 4, você vai ver que tem diferença. Não é? Não, eu não estou dizendo o que é melhor ou o que é pior, não. Mas é difícil. São linhas diferentes, né? O técnico tem toda uma questão de mais prática ali, de mão na massa, e é maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas saber por que alguma coisa acontece. O porquê do porquê, não. Porque aí também se entra Existe demais na conhecimento, fisiologia, né? demais, aí começa a complicar. Então, a gente tinha esse público inicialmente. Depois, é o que eu falei, nenhum pai falava, vai fazer estética, né? Depois, a gente começou a perceber, depois de alguns anos, pelo menos acho que dos 5 anos ali pra frente, a gente começou a perceber que o público já era jovem. Jovem que tinha acabado de sair do ensino médio. E que vinham como um negócio, um modelo de negócio. Muitas das jovens até que elas vinham assim, os pais com um poder aquisitivo bom, dizendo, olha, eu vou lá montar uma clínica para você. Os investidores, né? Entende? Vou montar um spa para você, né? Então a gente percebia que mudou. A estética começou a ser uma profissão. Interessante, porque daí já muda até o core, né, do negócio, Sim. né? Porque talvez lá atrás, eu não sei como era feito as vendas, talvez o próprio aluno mais experiente procurava a universidade. Sim. Porque queria o conteúdo, o conhecimento, subir a régua, o que a gente falou. Mas de repente os jovens começaram a procurar no intuito de empreender, de ter um negócio, né? O pai vai investir. Até a comunicação da própria universidade, a comunicação dos próprios professores, já muda as coisas, né? Totalmente. E logo em seguida, eu tive a oportunidade, assim como a Regina foi para vascular, eu fui para cirurgia plástica. E aí eu tive a oportunidade de estudar com cirurgião plástico, né? Ele foi meu orientador, aí eu trabalhei com ele. E ele abriu um mundo para mim que realmente assim, era sem volta. Ou você estuda, ou você estuda. Ainda bem que teve, né? Tudo bem que eu acho que isso já é seu, né? Mas é bom quando a gente tem esse tipo de pessoa na nossa vida. Eu tive uma professora também, falou, cara, vai estudar, você tem um baita de um perfil. Eu sempre fui o comunicador. Tudo que acontecia era assim, a gente faz e se apresenta. Chegou uma hora que uma professora falou, cara, chega disso, né? Você tem que assumir a responsabilidade e se vira, né, meu? Até quando você vai ver as coisas mais... Foi meio doloroso, assim, sabe? Aquele olhar bem... Mas foi excelente. Ainda bem que existem essas pessoas, né? Graças. Com certeza. E aí ele me colocava responsabilidades, assim, com os pacientes, que eu falava, meu Deus do céu, como que ele quer que eu faça isso? Ele, não, você faz porque você tem capacidade. Eu, tá bom. Situações que não tinham acontecido ainda. E isso foi tão interessante porque toda essa vivência clínica só trouxe bagagem para a acadêmica. Então isso foi caminhando junto. Né? Foi muito interessante. Então eu sou muito conhecida, né? Até hoje, eu acho que as alunas me procuram muito por isso, porque eu sou especialista em pós-cirurgia plástica. Que é o mercado começou a voar nesse segmento, né? E aí você não consegue sair, né? Você não consegue sair. Engraçado que quando eu fiz o post, algumas alunas minhas de alguns anos atrás. Gente, assim, as alunas minhas do meu começo, do meu início, alunas de um certo tempo atrás e agora. Eu achei bem interessante, né? Isso mostra a jornada, né? O caminho. A Lígia, a Josinha tá aqui. A Lígia, por exemplo, comentou, adorou, te conheço, super fã. Depois eu te mostro, ela vai adorar. E é muito interessante mesmo. João, vou colocar um parênteses aqui. Que, assim, e o professor de graduação, às vezes, tem um perfil diferente do professor de pós-graduação, sabia? O vínculo é diferente. É diferente. E assim, o jeito, o professor de pós, assim, é um showman, né? Ó, o pessoal quiser me contratar, eu sou esse showman.
É exatamente isso. Um show, porque assim tem que ser. É um final de semana inteiro Isso. debruçado. Se você não for um cara alegre, Não tem comunicativo, e Você vai ensinar gestão e marketing ainda pra estética, ou se você vai ser um Boeing ou você nunca mais vai dar aula. agora, por exemplo, já na graduação não, né? Eu, por exemplo, É uma durante missão, 20 anos ali na universidade, e uma cadeira que a gente sempre esteve foi da estética facial. Então, um pilar da estética facial é a limpeza de pele, que é o procedimento mais, assim, chatinho no sentido de Mais muitos detalhado, recursos, né? Então, assim, tem que pegar na mão, né? Porque eu já tive alunas, por exemplo, com N dificuldades. Às vezes dificuldade de movimento fino, não é? Então, assim, e a gente tem que fazer um trabalho paralelo, às vezes, com algum material para poder melhorar essa questão. Então, não é simplesmente só tem que fazer, não. Não, e sempre dizendo, olha, o não existe, o não consigo não existe. Isso não faz parte do nosso vocabulário aqui, ok? Nós vamos entrar, porque tu, ai, professor, eu morro de medo de fazer limpeza de pele. Não existe o não consigo, tá bom? E a prática traz excelência, né? Então, E aí, é pegar na mão mesmo, né? Quantas eu não fui lá, peguei na mão e olha, a gente vai fazer dessa forma e vamos repetir, vamos... Então, assim, esse perfil que é diferente. Muito. Por exemplo, eu me sinto uma Muito. professora muito mais para graduação do que até da pós, entende? Claro. Porque é o jeito, eu acho que é aquela coisa da paciência, do todo dia, porque também a graduação É todo dia. E outra, é vínculo. você tem um vínculo, esse vínculo também que vai acontecendo afetivo do aluno com o professor com o aluno. Eu não tenho ideia, as turmas eram cheias? Nossa. Cheias de quanto? 70 40? alunos, 60, 70, alguma 60. coisa assim. Jesus amado. No começo não, foi começando e foi, né? Mas assim, Mas é pensa muito no período interessante. enriquecedor, né? É, né? Nossa, como a gente tem amigas, ex-alunas A que gente tem tornaram... equipe, né? Faz pouco tempo que você entrevistou aqui uma e uma que é meia, eu falo meia porque você entrevistou a Vanessa. Ela falou. É um orgulho pra gente, sabe, João? Eu falo assim, eu tenho um orgulho de ter sido professor, porque na verdade a gente é que ganhou muito, A gente aprende com ela. sabe? A gente Então, aprende. assim, o aluno muitas vezes ele acha que ele vai lá para aprender, mas ele passa muito mais coisa. Contribui, né? Muito mais, muito mais. E assim, isso faz a vida da gente ser muito rica, né? Trouxe um enriquecimento para a vida da gente, essas amizades, esse conhecimento. Quantas vezes, né, as alunas traziam um conhecimento que você fala, puxa, que bacana, vivências que a gente não tinha. E a Vanessa adora vocês. Caraca! A Vanessa, aqui eu devia ter... O dia que eu recebi, ela devia ter comprado uma caixa de lenço. Porque, gente, o assunto... a gente já tinha feito uma viagem juntos e eu lembro, cara, é muito interessante, né? Você me disse dessa diferença do professor de pós, né? Eu tenho um amigo, alguns deles, mas esse eu acompanho mais, que ele é professor da graduação, lá em Rio Preto, São José do Rio Preto. E às vezes eu olho, cara, e falo, meu, tem que tirar o chapéu, cara. Porque é uma coisa, você vai no sabadão, né, sexta, sábado, beleza, você deu ali, só que você não gera esse vínculo, é rápido, é passageiro. Por mais que eu queira deixar ali e tal, agora de graduação é todos os dias. E você vê que isso acaba, querendo ou não, leva energia. Porque às vezes eu vejo ele na sexta-feira, ele já não tem mais voz. E quando eu dou aula na sexta e no sábado o dia inteiro, no final do sábado, eu só falo se essa veia minha aqui estourar. Porque senão eu já não tenho mais voz. E olha só, você fazer isso todos os dias. Eu fiz aula de canto, pra você ter ideia, no início. Pra- Porque como eu não sabia direito colocar, e as turmas grandes, muitas vezes a gente, né, A gente não leva tinha tom. microfone, né? Porque isso despersonaliza muito, tira intimidade, né? Porque tinha professor que usava, né? Microfone. Como aí toda hora levantava o tom da voz e quando chegava no final do dia tava sem voz. Sem voz. E aí isso começou a ficar um pouquinho frequente. Aí eu falei, bom, a primeira coisa foi disso, olha, faz um período de canto que isso vai te ajudar muito. E realmente foi assim determinante para eu conseguir ter, sabe, depois, raramente quando eu tava gripado, alguma coisa desse tipo, mas nunca mais tive problema E de... come maçã, né? Maçã, é. astringente. Eu tenho um módulo nas cordas vocais. E um pouquinho de... não vou lembrar tecnicamente, mas sai um pouco o ar quando eu falo. Então eu tomo bastante... Tento tomar, né? Filho, eu tomo bastante cuidado, viu?
Eu tenho uma pergunta. Pois é. E as vidas se encontraram em qual momento? Professora, aluna, foi assim? Foi. né? Foi lá, A vida exatamente. acadêmica. Porque depois logo, a Margareth foi supervisora, né, do estágio, na época quando eu era aluna, mas eu me formei e já na semana seguinte eu recebi. É porque tinha surgido uma vaga. Surgiu né? uma vaga Surgiu uma vaga. e a coordenadora me ligou. Na semana seguinte eu fui pra lá e ela disse, vamos lá, eu vou fazer uma Mas entrevista. ligou porque eu falei, nós temos uma aluna muito boa para essa vaga. Não só por isso, acho que outros professores também devem ter Sim. falado, mas que tinha surgido a vaga, eu falei, não. É porque a gente sempre, e isso foi uma característica muito bacana da universidade sempre, é de aproveitar o seu... Meritocracia. muitos né? Eu tenho professores, muitos aluno alunos. bom, estão ele lá. continua comigo. A gente tinha muita fé naquilo que a gente estava formando mesmo, né? E aí, quando a pessoa tinha um perfil bom de trabalhar em equipe e tudo mais, a gente sempre... Tanto é que era recheado de ex-aluno o curso, sempre foi recheado. Isso foi muito bom. E dali pra A gente frente... virou amiga mesmo. E temos Foi, amizade é, pessoal, pessoal. profissional, a gente trabalhou, já deu muito curso junto, Sim, né? e Já aí viajamos juntos. né? Que 10, que 10. Cuidei dela quando tava grávida. Aí foi. Que bom. A gente tem bastante assunto. Acho que se for a gente livre aqui, nós vamos embora. Eu acho que é bem interessante. Mas eu queria que vocês agora, até pro público, pra gente fazer um marco aqui. É uma jornada de estética. Eu, por exemplo, tô há 8 anos. Eu tenho 8 anos na estética. Jovem. Eu não vi nada disso. Eu hoje, sim, percebo uma mudança, tá? Eu vejo, sim, até... Vou dar um exemplo para vocês. Na nossa empresa de assessoria, quando vem os conteúdos para eu aprovar dos nossos clientes e alunos, eu comecei a notar muita perfeição. Corpo perfeito, rosto perfeito, perfeito. Eu falo, cara, eu até escutei uma pessoa falando uma vez e eu segurei. Opa! Aí eu comecei a ter essa ótica. Cara, tá muito perfeito isso. Primeiro, vai gerar... Tô falando besteira, vocês me falam. Não. Primeiro, vai gerar uma baita expectativa no paciente. Por quê? Você tá vendendo uma perfeição. O cara vai comprar uma perfeição? E se aquele corpo? E se aquela alimentação? E se aquele sono? Talvez ele não chegue. Então você tá vendendo uma coisa que talvez você não entregue. E outra, pessoal, é livre. A pessoa vai ter o corpo que ela deseja, desde que ela tenha saúde. Talvez seja isso. Vou pegar meu exemplo. Quando eu cheguei cá a Portugal, eu estava com mais de 90 quilos. Eu estava saudável, porém, eu poderia estar melhor. Não estava equilibrado, talvez seja essa palavra. E eu percebi. Tava na melhor performance. Exatamente. A minha alimentação tava... A ansiedade de uma viagem dessa é muito grande. Então, né? Estou sentindo isso. nós comemos até antes de vir. E quando chegou, nós continuamos comendo até. A Josinha ainda não perdeu. Imagina. A Josinha, tô brincando, Josinha. E aí eu percebi, eu sempre treinei muito. Se olharem as fotos, nossa, parece que eu tava gigante. E não era o meu melhor corpo, não era a minha melhor fase. Até de condicionamento físico. E hoje eu percebi, comecei a fechar a boca, melhorar a alimentação. É consciência, né? E assim, era muito louco. Cara, isso é uma coisa louca, né? Por mais que a gente percebe que você tá me fazendo mal. Eu sei o que é, mas a gente não consegue parar. É difícil você mudar o hábito. E aí comecei a falar pra Josi, cara, mais um pacote de bolacha. E não, gente, e assim, né? Não vou falar muito porque eu sou da estética, mas era coisa assim, compulsivo. E eu comecei a perceber, e agora eu tô quase com a minha alimentação totalmente equilibrada. Já se foram uns 10, 12 quilos. Aí você olha a foto, voltando na questão da foto. Você olhar a foto lá atrás, assim, uau! Assim já diz uau. Mas eu tava bem, beleza. Agora eu tô magro, mas eu me considero... não tô forte igual parecia, mas eu me considero talvez numa melhor fase. Uma performance que cabe em você. Exatamente isso. E eu tenho feito outros tipos de treino. Percebo que a ansiedade... Mas assim, eu dou uma controlada, né?
Tenho todas as etapas para não perder o equilíbrio. Bom, eu não vi toda essa... estou aprendendo isso, mas vocês viram essas transformações, essa jornada, as mudanças de fase, as mudanças de ciclo. Eu queria que você, Regina, comentasse um pouco do que você viveu, do que você viu, dessas mudanças, das fases, um pouco disso que eu mencionei, de saúde, de estética, do corpo a qualquer custo. Isso é bastante complicado, né, João? Não é? Mas enfim, se a gente for pensar, né, o tema é bem amplo, né? Então é vasto, né? Se a gente for ver isso, o tema da beleza, ele sempre entrou, né, em todas as civilizações. Então se a gente é que a gente fala de alguma coisa muito para cá, né? Depois do século XX para cá. Mas se a gente pensar desde a antiguidade, na Grécia, onde a prioridade era a harmonia, era a proporcionalidade, sabe? Tem coisas assim também que... E aí a gente começa a entender um pouquinho mais esse caminhar. Por exemplo, quando entrou, né, na era cristã, a gente já começava a ver uma beleza, por exemplo, muito mais clarinha, mais era mais valorizado um jeitinho mais angelical, delicado. Mais então, meigo. Mais meigo. Você vê como as coisas vão mudando. Eu já né? consigo enxergar. Então, não é? Então, assim, aí depois volta, por exemplo, Michelangelo, Leonardo da Vinci, com a proporção, com as formas. E a proporção é algo que até hoje, quando a gente vai estudar estética, a gente trabalha muito isso também, né? A questão da proporcionalidade e tudo mais. Então, a estética que verdadeiramente a gente conhece é agora, a partir do século XX, né? Estou dizendo, essa é a estética, a partir daí. Mas mesmo dentro disso, a gente pensa assim, por exemplo, quando a gente pensa década de 20, 30, por exemplo, a mulher, ela tinha cabelo curtinho, ela se vestia com roupas bem largas, era uma coisa mais androide, sabe? Até nem parecia muito feminina. Aí, a partir da década de 50, não, a coisa começou, curvas, né, movimento, aí uma maquiagem mais carregada, e aí aí seguiu aí adiante, né? Então a gente vem transformando. É claro que isso está muito enraizado com as questões de conceito, as questões de valores de cada civilização. Às vezes o que é belo, né, o que é bonito, né? Não é para uma outra cultura, não é? Então tem muito isso também. Mas a gente está vendo um certo movimento. Da década de 70, 80 para frente, a coisa começou a ter um corpo maior, né? A estética começou realmente a parte cosmética, e aí vem muito com a questão da tecnologia. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia, a gente fala muito isso, né? Um potinho de creme, por exemplo, tem muita tecnologia. Então, a tecnologia favoreceu demais. Quando a gente pensa em tecnologia, não é só o equipamento, mas é aquilo que está dentro tecnologia no cosmético. No cosmético, né? Para fazer aquele creme com aquele princípio ativo, para que aquele ativo chega no determinado alvo, sabe? Que hoje a gente tem assim. Então, a gente percebe que a coisa evoluiu muito. Se a gente for pensar em termos de moda, a gente já passou, né, por épocas em que as mulheres eram mais cheinhas, épocas em que tinha a valorização da magreza, né, até teve uma época muito forte, onde as modelos, né, sofriam muito, era modelo desmaiando, era modelo que desenvolvia anorexia, era coisa, não é? A gente passou por isso. Aí passa um período onde tem uma valorização de um busto mais avantajado, então as mulheres vão para prótese e tudo mais, não é? Você vê como as coisas vão? Realmente. Então, e agora estão tudo tirando. E parece que... Fazendo explante. Então, até que parece que as coisas vão muito... É meio assim, sabe? Uma hora vai, e daqui a pouco para, daqui a pouco... E hoje a gente vê algo muito mais voltado para aquilo que é mais natural. A gente está vendo um movimento, até mesmo é muito valorizado a maquiagem, que traz um aspecto mais natural, sabe? Aquela coisa daquela cara lavada, né? Todo mundo tem o sonho de ter aquela pele perfeita com a cara lavada. Então, uma estética que, na verdade, não seja uma estética só de julgar, de colocar as pessoas dentro das forminhas, embora ainda aconteça. Ainda, infelizmente, né? Então, assim, por exemplo,
lá no Brasil, a gente passou por um período em que todo mundo estava com o mesmo rosto, o mesmo corpo, o mesmo... Eu falo, gente, né, todo mundo tá colocando preenchedores. Nossa, e tudo realmente. era, né, o cabelo tudo igual. Tudo... É. Eu falei, mas será que é isso? A gente questiona muito isso, sabe, João? A gente também questiona isso muito com o nosso aluno, para que a gente também perceba, porque muitas vezes a gente vai num movimento, em determinada fase da vida da gente, que a gente entra no movimento sem questionar, e não pode. Será que isso serve para mim? Não serve, né? Isso, e outra, e eu sempre digo, olha, eu posso ser a melhor Regina do mundo, mas nunca vou ser uma Maria. Então, por que não que eu não faço disso o meu melhor? Né? É isso que a gente sempre trouxe, também como formação, para que o aluno lá na universidade também questionasse sobre isso, sobre esses padrões. Será que precisa colocar todo mundo dentro das caixinhas e todo mundo tem que fazer a mesma coisa? Agora, por exemplo, lá a gente percebe que, eu me lembro que, não vou citar nome, porque, enfim, o médico que fazia tratamento, fazia toxina, por exemplo, aqui na Europa, na Espanha e tal, fazia no Brasil, tudo, ele dizia que tem diferença. Por exemplo, na Europa a mulher gostava de aplicar toxina e gosta, mas ela quer um rosto muito natural, que não tire a sua expressão, que não modifique a expressão. E lá no Brasil, até talvez por status, era bacana de pra mostrar que fez, né? Não é? Outro ponto também, eu vejo assim, outra questão, a popularização, que isso também é muito positivo, eu acho muito bacana. Né? Se você pensar na década de 50, quem é que fazia cirurgia plástica? Quem que andava de avião? Era uma parcela muito pequenininha. Agora já é uma coisa que as pessoas têm mais acesso. Muito mais. Né? Hoje não tem qualquer faixa. Vou hoje, pra ando de avião. Qualquer um pode fazer um parcelamento. Faço toxina. Exatamente, consegue fazer um tratamento estético, né? E isso é muito bom, eu acho muito positivo. Quando os equipamentos de laser para epilação começaram a chegar lá no Brasil, na época, eu me lembro que eu tive várias situações em que eu pude ali estudar, até mesmo ficar bastante interessada em ter um desses equipamentos. Mas quando você olhava, na verdade, o mapa de quem podia fazer um tratamento de laser naquela época, era muito pequeno. Eu dizia, um investimento grande para uma parcela da população muito pequena. Essa popularização também é muito positiva, mas também tem que ter cuidados, porque, você entende? Claro. Né? E eu preciso também de que forma? Capacitando as pessoas, os profissionais cada vez mais. Eu percebo mesmo, por exemplo, aqui, desculpa até te interromper, eu vejo às vezes o aluguel das máquinas, uma coisa que é difícil falar, mas um controle diferente. E isso populariza sim, as pessoas passam a ter mais acesso, mas tem que ter um cuidado. Quem que tá fazendo isso? Conhecimento. Não é porque eu tô fazendo muito que eu posso queimar, não é isso. Eu tenho que ter o mesmo cuidado sempre, independente do número de pessoas que eu atendo. Porque eu digo assim, você tem que atender a primeira e a última da mesma forma. Se chegar na última, você já tá rezando pro teu cliente desmarcar, fecha o teu horário um antes, 2 antes. Entende? Toda então, razão. Isso é muito importante a gente pensar. É assim, eu penso, é a minha forma de pensar. Eu acho que existe de tudo, e tudo bem também que as pessoas que gostam de estar mais esticada, enfim. O que eu acho é que os profissionais sempre têm que colocar, e a gente vai discutir muito isso hoje aqui, a questão da saúde, do bem-estar, antes de qualquer coisa. E questionar com esse cliente que está querendo algo muito exagerado. E isso não é só na nossa área da estética, principalmente na área médica. Se um cliente chega querendo colocar X mililitros, por exemplo, e tornar uma mama extremamente exagerada, ou uma prótese de glúteo, será que o médico não questiona isso? Vamos conversar, vamos ver o que é que realmente, por quê? Será que isso é harmônico? Porque, na verdade, o que as pessoas buscam também com a estética é trazer essa harmonia. Mas a harmonia é dentro do que eu apresento, João. Não adianta, sabe, eu querer parecer a Gisele Bündchen, que não vou parecer. Você entende como é que é? Não adianta. Eles buscam referências, às vezes, que não estão adequadas com aquilo que ela apresenta. Né? Com o que ela apresenta. Mas... Então, assim, aí fica diferente. Se você pegar um pedaço de cada uma das pessoas lindas, mais lindas do mundo, e montar um ser humano, não vai ficar bonito. Porque não era específico pra ela, né? A boca da Angelina Jolie fica bonita pra Angelina Jolie ali. Mas pra mim, não. De repente. Você sabe que até um exemplo que a gente já teve aqui. Uma médica que faz a harmonização orofacial
Foi um exemplo que ela me deu. Às vezes o paciente chega e pergunta: eu quero fazer tal coisa. Tá. Ela brincou. Se você me pedisse, eu viesse aqui e me procurasse, eu quero cortar a minha língua, você cortaria? Não, então você não pode fazer isso. Não é o caminho. A minha obrigação é te mostrar que isso não é o certo pra você. Eu achei um exemplo bem interessante. É bem radical. É radical, mas... Traz consciência, né? Isso traz consciência, porque às vezes as pessoas precisam ser acordadas, né? Elas não acordam. Por que que elas querem aquilo daquele jeito? Porque elas viram em algum lugar, porque alguém postou uma foto que estava feliz porque ela estava daquele jeito. A gente vem falando muito dessa felicidade rasa. Tipo Ninsin miojo, né? Em 3 minutos acabou. Porque se acabou, o Instagram não entrega mais o seu post. Exatamente. Aí mais ou menos isso, cara. A pessoa vê que quem preencheu o lábio, sei lá, vou dar um exemplo aí. Quem fez os cílios, quem fez, sei lá, quem fez uma cirurgia plástica, tá lá linda, rindo. É um filtro. Ou é um momento. E aí, sei lá, você tá baseando a sua vida, cara, na vida daquela pessoa. Você nem sabe o que tá acontecendo internamente. E usa isso de referência. E eu acho que uma das discussões que a gente faz muito pelo menos no nosso perfil, né, que a gente tem um perfil muito parecido, é essa questão de você fazer com que o cliente comece a se conectar com ele mesmo. Ele parar de se conectar com aquela referência que ele acha que é um influenciador, entendeu? Então essa conexão, quando a gente fala de tríade, né, que a gente fala saúde, bem-estar e beleza, nada mais é do que fazer com que ele volte para ele mesmo. Então faz com que você conecte com a sua melhor essência, com a sua melhor parte, que aí você vai valorizar o que você tem de melhor e as pessoas vão enxergar em você o que você tem de melhor. Lógico, você quer fazer um botox lá, quer fazer uma coisa que seja para harmonizar, faça, mas não para te deixar pior do que você já tá. Nossa, mas você falou tudo, porque às vezes a pessoa ela olha e ela se baseia naquele segundo, naquele minuto, naquela foto. Por mais que, cara, eu sou de marketing, a gente tem assessoria de estratégias de tráfego, faz postagem, distribui conteúdo, mas eu tenho uma baita preocupação. Porque, cara, não é goela abaixo. As pessoas não vão... Você tem que entender o perfil do teu consumidor. Exato. Não é o que você vai querer vender. Você quer vender um negócio, mas seu consumidor não quer comprar. E aí você fica, é isso. E aos poucos... Mas você vê, esse bate-papo é muito importante. Porque complementa um profissional que poderia estar... Eu poderia estar, corpo perfeito, rosto perfeito, e não... É bem interessante. Mas não é o profissional, na verdade, que tá... O cliente, ele procura uma felicidade, que é momentânea. E aí, o profissional, muitas vezes, não está preparado para oferecer uma felicidade contínua. Falou tudo. Então, eu bato muito nessa questão da felicidade contínua. Qual é a felicidade contínua? É você estar com você. Se você está com você se conhecer, você ter o seu melhor para você poder ser reconhecida por esse lado. Então, quando você põe uma boa maquiagem, você se veste bem, quando você está super arrumado, aquilo é um personagem. Quando eu falo, eu tô fantasiado, elas dão risada, tô fantasiado. Mas é um personagem, entendeu? Você não pode deixar... A Rê fala muito dessa questão do ter e do ser, né? É você nunca deixar o ser de lado. Então, o profissional, que eu percebo, e a Rê acabou de falar, quando ele quer oferecer um serviço, o que ele faz? Ele olha para a massa. Ele vê, deixa eu ver a demanda da massa. O que as pessoas estão fazendo? Qual é a moda do momento? Todo mundo está fazendo criolipólise, todo mundo está fazendo isso lá, todo mundo está fazendo preenchimento. E aí você que não está fazendo... Você quer pertencer Você acha que você está errada. Você fala, meu Deus, tá todo mundo indo pra lá e eu não tô. Então eu tô fora da moda. Não, sendo que estética não é moda, é saúde. Porque moda passa, saúde fica. Então, eu acredito que assim, trazer um pouco de consciência para a população é importante, mas trazer consciência para o profissional é mais importante ainda. E aí você não sabotar a sua profissão. Não fazer porque aquilo dá dinheiro. Você tem que fazer porque aquilo vai deixar alguém feliz.
Mas a felicidade instantânea também pode ser uma infelicidade tardia. Claro. Então é um pouco isso, né? É tão óbvio muitas vezes que você não percebe. Mas no dia a dia, por mais que seja óbvio, é um pouco, acaba sendo complexo. Porque pensa o seguinte, o profissional, o paciente chegou na clínica, aí ele viu que ele quer fazer agora os lábios, né? Ele quer... E aí, ele vira pro seu profissional, eu quero fazer tal tratamento. Ele já trouxe essa demanda, porque ele percebeu que ele não pertence àquele, né? Isso é muito do comportamento, da psicologia, né? Psicologia. Ele olha, ele não pertence àquele mundo, ele se sente pertencer. de qualquer maneira. E pertencimento é uma coisa gravíssima, né? A gente às vezes fala, eu quero estar naquilo ali, mas você nem sabe por quê. Que às vezes esbarra, igual você falou, esbarra na psicologia, né? Exatamente. E a esteticista não é psicólogo. Que louco. A gente pode ouvir, né? Mas a gente não pode opinar. Então, olha como é que você fica aí numa linha tênue, né? Às vezes você vai atender uma pós-cirurgia de alguém que fez uma cirurgia bem daquelas apelativas e a pessoa, você gostou do resultado? Ai! Entendeu? E você tem que ser... Nossa! diplomática ali, que muitas vezes, esse resultado ainda não é o seu definitivo, né? Nananã. Mas pensa as coisas que muitas vezes não estão adequadas com o que está acontecendo no mercado, né? Mas é clareza, né? E quando a gente fala de clareza, de saúde, de beleza, de bem-estar, eu acredito que as pessoas estão esquecendo do que é mais importante, que a Rê falou da beleza, cuida do seu interno que a beleza vai aparecer. Mas, se você parar para pensar nas doenças que têm aparecido nesses últimos tempos, as doenças modernas, né? Que você tem ali, todo mundo é estressado, ou tem uma ansiedade, ou tem uma depressão, ou aumentou o peso, ou tá magro demais. As pessoas estão sempre buscando alguma outra coisa. Mas ninguém para um segundo que seja para entender por que isso está acontecendo com ela, né? E aí é a hora que eu também acho que o profissional da área da estética pode entrar para trazer uma harmonia, na verdade, em todo o seu protocolo, né? Nunca deixando de lado aquilo que tem de melhor, que é fazer com que a pessoa se conecte com ela mesma. Falta clareza, acaba faltando clareza para o consumidor. Sim. Eu digo, vou falar por mim, hoje eu faço exercícios, não estudei profundamente a psicologia, mas uma das pós que eu fiz eu passei por isso. Pra gente compreender de fato o que realmente nós procuramos, quais são os nossos objetivos. E aí você falou das roupas e tal, né? Eu até brinco, nossa cara, hoje eu me sinto fantasiado, né? Qual é a melhor forma que eu me sinto hoje? Quando eu estou de bermuda, descalço, com o meu filho na areia da praia. Sim. Aquele é o momento mais gostoso. E eu não vou estar bonito, eu nem tô preocupado com isso. Eu não tô nem aí. Ó. E aí eu olho pro meu filho, aquilo ali é o que ele mais gosta. Ele tá shortinho, pezinho na areia com o pai dele. E ali eu tô feliz, aquilo ali eu tenho clareza de que aquela memória, aquele momento é o mais importante para nós. Ele é o mais importante, porque se você, no dia a dia, é normal, né, que a gente carregue o estresse junto, porque não tem como. Por mais, a não ser que você seja ali uma pessoa muito evoluída, mas assim, a gente vai carregar um estresse, que seja mínimo, médio ou máximo, você vai carregar um estresse. Isso compromete a sua qualidade de vida. Se você não der atenção para esse nível de estresse, porque hoje ele pode ser mínimo, amanhã ele pode ser médio e depois ele pode ser máximo. O quanto você está prejudicando o seu corpo com esse nível de estresse, porque ali você tem um cortisol que está ali sendo liberado, você tem muitos outros hormônios que estão ali interferindo em toda a sua fisiologia, né? E você está tão preocupado lá em colocar um botox, em fazer um preenchimento, sendo que você está permitindo que os outros hormônios tragam envelhecimento rapidamente. Então você está cuidando de fora para dentro, mas na verdade você está cuidando de dentro para fora. Então eu acho que assim, existe uma dicotomia muito grande nesse sentido, né? E eu não sei, pelo menos eu gosto muito de trabalhar essa parte, né?
de trazer esse equilíbrio. Que é isso. Então, quando o teu cliente deita ali, que ele vai receber um tratamento, ele tem que entender que aquele tratamento, ele tem, além de levá-lo para o objetivo dele, que muitas vezes é diminuir a medida, ou sei lá, fazer uma drenagem, tem que fazer com que ele se aquiete um pouco. Que ele diminua os seus níveis ali de hormônios, né, de cortisol, que ele realmente consiga perceber no toque, né? Ai, continua que eu tô gostando. Toda a parte sensorial. Isso. E é isso, entendeu? Você trabalhar com esses pilares sensoriais. Porque é isso, João, que vai fazer você ser um profissional diferente no mercado. Incrível. Sair da questão automática para sair dessa questão da sensibilidade. Aquela questão de quantas sessões, é o micro, é a limpeza, o próximo senta aqui, aquele lance de processo de produção. Né? E é sutil também, sabe? Se a gente for pensar, às vezes a pessoa acha que ela tem que transformar a clínica dela toda, muitas vezes para trazer um ambiente mais acolhedor. E não. Elas falam, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Falam muito, justificam muito no dinheiro. Exatamente, não precisa. E assim, eu, por exemplo, já fiz tratamento em locais onde era extremamente simples, mas extremamente acolhedores, profissionais, postura. Então, a gente sempre fala muito isso e trazia muito isso para o aluno, que é o tratamento começa ali, no atendimento. Exatamente. Eu falo assim, João, um cliente para deitar na sua maca, ele precisa fazer uma maratona. Não, existe todo um processo. Porque assim, ele precisa ligar, ele primeiro precisa saber que você existe. Começa por aí. Ele precisa ligar para você. Aí, se ele liga, e eu digo, e a recepcionista não for uma pessoa, na verdade, perfil, né? que tenha uma certa paciência, muitas vezes, porque o cliente às vezes tem dúvida do horário e tudo mais, eu digo, olha, eu sou uma profissional, sou uma professora e instrumentadora. E mãe da Giovana, esposa do Leandro e tudo. Agora sim, me diga uma coisa. Quando eu ligo para um lugar e a pessoa não resolveu o meu problema de horário, ela não só não resolveu, como ela me criou outro. Porque eu vou ter que ligar de novo. Você Eu entendeu? concordo. Então eu digo, aí esse pode ser já o primeiro ponto de eu não voltar. Não volto. Entende? Claro. Então assim, começa aí. E como você recepciona a pessoa? Não é? E eu sempre, quando eu coloco uma pessoa ali na minha frente para eu atender, eu digo assim, vamos lá, como eu posso te ajudar? Deixa o cara falar. Exatamente, porque as pessoas não escutam. Me fala, como que eu posso te ajudar? Por que você me procurou? Qual o motivo da sua visita? Sabe, são coisas assim. E deixa a pessoa realmente colocar para fora, porque é nessa visita, é nesse bate-papo que eu considero que eu vou preenchendo a minha ficha de anamnese, porque eu gosto muito de... A ficha é um bate-papo e não uma sabatina. Talvez. Não. Entendeu? Fuma. Não. Não. Por isso que eu, particularmente, não tá errado os Tudo outros, bem. eu gosto de preencher a ficha, porque nesse momento uma eu conversa, vejo e sinto tudo aquilo que ela tá trazendo. Quantos clientes, por exemplo, elas buscam tratamento estético e, na verdade, aquilo é a ponta do iceberg, porque tem uma porção de outras coisas, né, que estão ali motivando aquela visita. Então, eu preciso entender qual a expectativa dela, porque muitas vezes o que ela veio buscar eu não consigo. Esse que é um ponto. Eu tenho um limite quanto profissional e quanto área da estética. Será que realmente eu estou alinhada com a expectativa do meu cliente? Será que eu vou conseguir entregar o resultado que ela veio buscar? Então, todo esse conjunto é que a gente fala, você começa numa avaliação, quem mais é avaliado é o profissional e não o cliente. Exatamente. Você está ali sentado, eu, por exemplo, a gente acaba tendo um olhar, né, mais clínico, você começa a entender uma porção de coisas. Se ela tá ali para você, quantas vezes eu estava ali, às vezes até numa consulta médica, o médico tá ali atendendo no telefone. Não está presente. Tá ali a secretária chamando, sabe? Porque eu digo, doutor, tô aqui, sabe? Entendeu? Então é péssimo. Ou, por exemplo, como eu passei numa situação não muito tempo, que assim, a pessoa, o doutor, ele não presta atenção no que eu tô dizendo. Olha, eu não tô me dando bem com essa medicação. Não, mas é assim, não é assim. Vamos tentar entender o que o cliente... Então, eu digo assim, é a mesma coisa na questão do tratamento. O tratamento estético, você faz um tratamento de 10 sessões. Chega na quinta sessão, você tem que reavaliar.
Porque não adianta chegar na nona sessão e dizer, Opa, realmente eu não deu observei certo. agora, só falta uma. Só falta, entendeu? Você, esconde. mas olha, você me disse que você foi naquele aniversário, você comeu, você não tá fazendo atividade, não pode. Naquele momento, né? O que tá falhando aí? Cara, se fosse na quinta sessão, você tem um momento de fazer outro Eu acho diagnóstico que e elaborar e um mudar outro... a estratégia. E Mudar a mudar. estratégia do teu tratamento. Então, assim, é isso que a vida toda tentou passar. Essa sutileza que é o tratamento com o seu cliente, seja por via profissional, seja via estética, qualquer que seja, o atendimento com a pessoa é eu olhar para o meu, empatia, né? cliente Essa e escutar o que o meu cliente tem para dizer, sabe? Tentar entender o que verdadeiramente ele veio buscar, alinhar essa expectativa. E tudo isso, é o que a Margarete falou, João, somado ao quê? Um exemplo aqui, antes de eu dizer. Um exemplo, se eu for para uma clínica, que já aconteceu, inclusive algumas vezes que eu fui perguntar, que eu tô aqui há 3 meses, estou buscando os locais. Se a pessoa está extremamente estressada ali e me dando as informações estressada, poxa, eu já fico, meu Deus. Posso encontrar um ambiente assim, eu tenho que encontrar, é como ela disse, se o estresse também é algo que a gente tem que cuidar e que ele também vai trazer uma alteração, não só na questão do cortisol, a questão do edema, a questão do circulatório e tudo mais, por que não fazer da sua clínica um ambiente onde a pessoa sinta, puxa, que gostoso, né? Eu vou fazer uma limpeza de pele, que nem é um procedimento assim dos mais, né, desestressante, porque ele tem um período lá da extração que às vezes é meio chatinho. Mas acaba sendo, às vezes. Pode ser. Por que Sim, não? Por sim. esse acolhimento. Sim. Sabe? Por esse detalhe. Eu falo assim, o bom atendimento, ele é feito nos detalhes. No detalhe que você percebe. Quando a pessoa realmente ela tá ali pra você, tá envolvida, ela tá envolvida com o resultado, ela tá junto. Eu falo, eu tenho que comprar o problema do meu cliente, ele tá vindo buscar um sonho. E eu tenho que ser real com ele, eu posso entregar isso ou não. Entende? E a gente tá vendo que a coisa tá de uma forma muito mecânica, né? Então eu vou, sento dentro, eu aplico isso, sai, é outro. Verdade, cara. E como é que a gente pode fazer um alerta? Eu penso assim, nem todos os profissionais vão entrar nisso, nem todos os profissionais vão ter, na verdade, a disposição de transformar aquilo em um pouquinho mais de bem-estar, mas alguns já ajuda muito. Mesmo que a tua busca seja puramente estética, por que não trazer um ambiente que favoreça o seu relaxamento, o seu bem-estar? Então, a Vanessa mesmo diz no óleo essencial que ela trouxe aqui para você, da importância de eu também trabalhar local, mas trabalhar de uma forma sistêmica. Né? Fala, puxa, que gostoso, que energia boa, como é bom estar aqui. Além de tudo, eu vou tomar uma picada, ou vou fazer uma massagem que seja mais vigorosa, mas eu saio daqui tranquila, saio daqui renovada. Geralmente os clientes falam muito isso, abastecida, isso. Renovada. Você me devolveu, né? Não é? Trouxe. E assim, olha, agora você vai pro seu dia, que gostoso, vai fazer as suas coisas. Então é isso que a gente percebe que tem se perdido ao longo dessa tecnologia toda que tem vindo em todos os, né, eu digo não só com os tratamentos, com os equipamentos, com os cosméticos, mas também com os injetáveis. Então a gente precisa resgatar um pouquinho isso. Sabe como que a gente resgata, João? Não saber. Quando você é criança, você desenvolve seus sensoriais, né? Então ali você é criancinha, você vai rolar, você vai engatinhar, você tem toda a parte de percepção sensorial que é cutânea, né? Então assim, o tato é uma questão sensorial, o olfato que a criança desenvolve, a audição, a parte visual, então, do ambiente, que é isso, um detalhe numa decoração, e um paladar. Então, são cinco sensoriais nativos, né, de todo ser humano que você tem que estimular. Então, como é que eu fidelizo ali o meu cliente? Como é que eu faço com que esse cliente volte realmente para um novo tratamento? Porque ele vai embora com aquela sensação que você deixou. Ele sabe que aquele aroma foi personalizado, sem dúvida. Aquele chá, ou aquele suco, ou aquele café, ou sei lá o que o seu cliente gosta, sem uma dúvida. taça de vinho, eu não sei o que ele vai gostar. E aí,
o ambiente, a temperatura do ambiente, a luminosidade, você vai colocar uma musiquinha, mas a música que ele gosta, não a música que você gosta. Então você vai personificar, entendeu? E ele deita, vai pôr a Anitta pra todo dia. Pelo amor de Deus. É que eu não gosto. Não, mas aí você Se vai ela gostar, tudo entender. bem. Você vai entender. Se você quer trazer um clima de bem-estar, você vai ter que personificar. E aí você vai colocar no padrão, né? Você vai personalizar ali. E é aquilo. A empatia, na verdade, é você se colocar no lugar do seu cliente ou da outra pessoa, na forma como a outra pessoa está. Ou não como você está. Você pega uma pessoa que está fragilizada por algum motivo. Eu tenho que me colocar naquele lugar. difícil, desafiador, né? Porque é muito fácil eu pegar, não, ela tá fragilizada. Ah, Mas olha, naquele momento eu faria diferente. Não, é ela fragilizada. Como ela... Nossa, tem hora que eu não consigo, não. Preciso fazer um exercício. Você sabe que vocês, contando agora sobre essa experiência, né? Isso nada mais do que gerar uma experiência, né? Para que a pessoa retorne. Sim. E quando você gera experiência energética, o bem-estar, a conexão é grande. Sim. E a tendência é que esse paciente volte a te procurar. Mas não é que ele vai voltar, desculpa. Não, vai imagina. voltar a te procurar porque você quer que ele volte, porque é lógico que isso vai te trazer financeiramente Lucratividade, rentabilidade. Mas o que você ofereceu para ele ali é muito além disso. É raro. É muito além. É uma experiência que se ele vier, ele não precisa vir 3 vezes na semana. Se ele vier uma vez, ele já está levando ali com ele uma questão muito mais profunda de resultado e de estímulo. Ele está desinflamando o corpo dele. Se você entender que todo o processo teria que ser anti-inflamatório e não inflamar mais, entende a fisiologia ali daquele teu cliente, né? Vai entender como é que funciona. E é isso, é você desinflamar a pessoa. Se a pessoa já chega irritada, você vai lá e faz um aparelho que inflama mais. Meu Deus do céu. Olha que falta de noção que vai fazendo com que a pessoa fique mais agitada, ou muitas vezes sair de lá pior do que ela chegou. Sem dúvida. Eu tinha 2 profissionais que me atendiam no interior de São Paulo. Uma delas extraía, eu já conto essa história sempre. Uma delas extraía muito bem. Nossa, um monstro da extração. A pele ficava maravilhosa. De pele. Mas, tem um detalhe. Ela conversava bastante. E ela é assim, menina de ouro. Mas ela conversava bastante. E pensa eu. Cara, eu já falo, tem um dia que eu não aguento mais a minha voz, eu não aguento mais falar. Então ela não tinha essa preocupação. Vou tirar e aquilo ali, eu esfolo ele, e depois que você tirar a foto vai estar maravilhoso. Beleza, tudo bem. Mas eu tinha uma outra profissional que não extraía da mesma forma, mas ela já começava assim. Se você vier com celular e notebook, você nem vem. Ela tinha intimidade para fazer... Se você vier com notebook e celular, você não vem. Caramba, eu não vou falar não. Se falar não, me põe um pin aí, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a entender. E aí teve dias de eu chegar lá, nossa, virado. E isso e aquilo e aquilo. Cara, você vai entrar ali dentro, não vai adiantar nada. E aos poucos eu fui compreendendo. E ela começou, por mais simples que fosse a clínica, era muito linda, uma graça. Mas era simples, pequena. Nunca justificou no dinheiro, iluminação. Então eu já chegava, ela mudava o tom. Porque eu vou estar voando. E eu não posso, toda hora eu não aguento. A pessoa tem que entender. Vai, João. Aí foi. A gente tem os truques, né? Tampar o olho do cliente. Ai, tom de voz. No diagnóstico, ali na anamnese, ela já... João, evita o café. Eu sei que você não gosta de chá, mas evita. Agora não é a hora, eu preciso que você deita. Ela foi fazendo um trabalho. E por mais que a extração não era igual, eu saía de lá. Quando eu ia atravessar a avenida para entrar no carro, parecia que eu tava andando nas nuvens. Delícia. Delícia, assim, leve. É isso. Aí você tava no carro e falava, cara, e não... Sim, me importa com a pele. Em algum momento eu ia virar o espelhinho para olhar, mas aquilo já não era o principal. Eu tava, aquilo ali eu queria na próxima semana. É o seu momento, né? O cliente, ele procura o momento dele. Ele quer o momento dele. Agora, tem gente que fala assim, muitas vezes você vai falar assim, olha, essa coisa de você trazer um pouco mais pra calmaria, tal. Ah, mas a minha cliente não gosta disso.
né? Na verdade, o profissional às vezes tem preguiça. Porque você vai ter que fazer um esforço para trazer esse conceito. É um baita de um esforço. Entendeu? Ou então, se você tiver que fazer muito esforço, é porque ou você não está alinhado com aquele perfil, ou o cliente não está alinhado com o seu perfil. E tudo bem, você precisa de uma outra demanda. Mas eu não estava alinhado, porque a velocidade minha era muito grande. Mas você se alinhou, você se permitiu. Permiti. Mas a sutileza dela nessa questão de já começar com um tom mais baixo, nesses detalhes todos, ela já foi construindo, né? Sim. Porque o cliente chega, imagina um cliente que às vezes saiu da Zona Sul para ir para Zona Norte ou vice-versa lá em São Paulo. Trânsito. Ele já andou 2 horas num trânsito infernal, 6 horas da tarde ali, e ele chega na tua clínica. Em que nível? Em que rotação? Lá em cima, né? Então, o que a gente fala? É claro também que eu já tive clientes do tipo assim, Regina, não, vamos. Tá? Sim, eu também. O que eu vou fazer? A gente vai usando um pouquinho do nosso bom senso também eu faço um pouquinho mais rápido, falo, não, vamos lá, vamos acelerar. Eu vejo que a pessoa não quer entrar tanto na questão do bem-estar, do relaxamento. Eu também. E esse feeling, esse bom senso é que não é fácil. Não é fácil. É o slackline, né? É a linha... Exatamente. Sabe, eu vou sempre dizer, não é fácil, porque você eu tenho que me impor, desvestir, né, de Regina, eu tenho que deixar a Regina pessoa e trazer a Regina profissional, e essa que tem que atuar aqui. É aquela que não tá aqui para julgar. Entendeu? E eu também tenho que compreender que aquele cliente que quer ali o máximo, o que eu posso trazer sempre é trazer para ele que aquele não é o natural, aquele não é o melhor, não é? Então isso que é importante. Ele não vai mudar o meu pensamento e nem mudar o meu conhecimento e os meus valores. Eu trago para por exemplo, eu já tive algumas clientes em que eu disse, olha, nós encerramos por aqui, porque eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho alcance para isso que você está me pedindo. E vamos encerrar por aqui, tá tudo bem também. E você vê a forma de... As profissionais têm que estar preparadas para o empreendimento. Sim. Porque se eu tô pensando em pagar boleto, você tá ferrando, você não vai fazer, você não vai conseguir isso. Porque assim, qual que é a sua missão? Sua missão não é pagar boleto. A sua missão é levar as pessoas para um lugar que elas vão se sentir melhor. Então essa é a sua missão. O boleto vai ser pago com a consequência desse lugar. Então é isso, entendeu? Eu acho que a coisa ela fica tão... É retroativa, né? Não, e também a gente não pode, porque assim, a gente também paga missão, paga boleto. Tem missão, paga boleto e tem mãe. Você imagina só, sim. Que nunca coloquei, por exemplo, os ovos no mesmo cesto, sempre tive várias coisas, só que se eu tava ali dentro do centro cirúrgico, eu tô ali. Eu já tive situações, meu pai tá operando num outro hospital com um cirurgião e eu tô ali auxiliando uma cirurgia com a equipe que eu trabalhava. Ok, porque eu não tô lá. E até porque eu não ia poder estar lá, porque eu não sou a instrumentadora do cirurgião do meu pai. Então, assim, eu tô aqui no meu melhor. E se eu tô ali para fazer o atendimento, eu tô ali no meu melhor também. Mesmo que a minha conta esteja negativa, mesmo que eu tenha vários boletos ali me esperando, não importa. Então, tem alguma coisa desemparelhada. Se eu não consigo dividir isso, eu passei por várias situações. Eu passei por situações, por exemplo, de perda, né, familiar e tudo mais. E sempre ali. E sempre focada. É claro que tem dia que você chega, por exemplo, até mesmo para dar aula, que você tá mais alegre, tá feliz, tem dia que você não tá tanto feliz, mas eu não posso sair daquilo que é a minha entrega. Eu vou cumprir a minha etapa do jeito que eu me propus a cumprir. E nem fazer do meu cliente o meu terapeuta, porque muitas vezes é isso. João, o que você disse, eu por diversas vezes deixei de fazer massagem e até acupuntura e tudo com profissionais que não paravam de falar. Tá doido. Porque assim, eu queria silêncio. Tá doido. Eu queria ouvir o silêncio, sabe como é que é? Sim. Eu queria estar quietinha ali. E a profissional não parava de falar. E a gente sempre trouxe isso. O profissional tem que ter esse bom senso. Deixa o cliente falar. Muitas vezes deixa. Se ele também não quer, você responde. Como que eu... Aí, assim, muitas vezes, como que eu faço com que o meu cliente pare de falar? Até Faça porque... um creminho, um labial. Me ensinaram esses dias. Se eu fico conversando com ele, o cérebro dele vai estar muito mais... Trabalhando, né? Pensando, né? E assim, preocupado com o meu tom de voz, que ele vai assimilar muito melhor do que o tato.
do que a massagem. E o que importa pra ele ali naquele momento. Mas eu não posso dizer pro meu cliente assim, olha, você não pode falar agora, é muito chato, a gente tem que ir aos pouquinhos. Então, como é que eu fazia? Eu tornava o ambiente mais adequado ao relaxamento, diminuía a luz, um sonzinho também, né, e adequado, ia falando mais baixo. Quando ele perguntava alguma coisa, eu percebia que ele queria, eu respondia só aquilo que ele perguntava, eu não emendava um assunto. E até que quando eu percebi, ele já relaxou, às vezes até dormia. Entendeu? Então isso é importante. Mesmo, por exemplo, na estética facial, que tem um período onde a gente está mais ali ativo, seja o tratamento de acne, limpeza de pele ou até qualquer outro tratamento, tem um período depois de relaxamento. A máscara na estética facial é com esse propósito também. Não só para devolver, para nutrir, enfim, mas também para trazer um pouco de relaxamento. Aqueles 15, 20 minutos finais é aquele momento que você não deve falar. Por outro lado, também não deve se ausentar, como muitas vezes eu já fiz. Vou atender. Tratamento onde o profissional me deixou ali. Então, é equilíbrio, é coerência, bom senso, sabe? É muito bom senso. Eu sei que não é uma tarefa fácil, a gente é metralhado o tempo todo por tudo. Né? Então não é fácil, mas o profissional que entra para a área da estética, ele tem que ir atrás disso. Eu digo assim, olha, se eu sou extremamente ansiosa, vamos tentar tratar a ansiedade. Se eu sou, sei lá, mais depressiva, vamos tentar tratar, porque quanto melhor for a Regina, quanto mais a Regina se conhecer, melhor profissional é você. Melhor mãe, melhor esposa, melhor filha. Então, assim, a gente esbarra muito com o pessoal, com o profissional, nesse quesito de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, melhor é você. Quanto profissional também. Eu vou ter mais empatia, eu vou entender mais a dor do outro, sabe? Como é que é, Ju? Eu vou ter mais chance de colocar no lugar do outro. Eu evoluindo como ser humano, eu vou evoluir em todas. Eu não sei se isso veio um pouco da minha mãe, mas eu tenho esse pensamento. Por mais que tenha dificuldades, né? Eu vou ter a clareza, já começa por aí, ter clareza do que é necessário evoluir já é um baita desafio. Nossa. Eu procrastinei, enrolei para assumir que eu precisava de ajuda, que eu tinha que fazer mudanças. Mas essa clareza, ela foi, cara, você tem que fazer isso, melhora. E aí eu melhorei como pai. Acho que foi o primeiro passo ali. Cara, eu preciso ser um pai melhor. Então pode ser se melhorou como marido, como tudo. Talvez seja primeiro como marido, né? Lógico que vem antes. Vem antes. O casal tem que estar alinhado. Realmente. Talvez foi lá atrás, antes do nascimento do Tato, né? Melhorei como marido, aí foi realmente, hoje eu olho pra trás e vejo que essa evolução como ser humano trouxe um profissional melhor. E você falou uma coisa que eu achei bem bacana, que é você comparar você com você mesmo. Sem dúvida. Porque não ficar se comparando com o outro. Você está se sentindo melhor hoje do que você estava ontem. E não do que o seu irmão, seu primo, sei lá quem, ou que alguém, entendeu? É você com você. Exatamente. É você. Toda relação ela só vai ficar melhor quando você se relaciona melhor com você. Você sabe que até esse lance da gente... Eu acompanho bastante pessoas nas redes sociais. Alguns eu sou fã. Adoro. Eu não acompanho muita gente, não. Aí eu comecei a olhar, o cara lá que vendeu a multinacional, que vendeu a startup dele, blá 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 blá. O cara entra dentro de avião, ele entra dentro de helicóptero. E às vezes eu olhava aquilo e falava, cara, eu desejo sim, eu vou batalhar, mas a minha vida já é maravilhosa. Claro. Não é porque ele vendeu a startup dele por 18 milhões. Ai, que dor de cabeça que ele vai ter, meu Deus. Sim, aí eu comecei a falar, cara, esse troço aqui, na verdade, esse aqui me incomoda. Olha que clareza. Tchau. Exatamente. Esse aqui fala que marido não pode limpar a casa porque tem que... Você contrata uma mulher que ela vai fazer, porque só hora como gestor. Você não é casado, meu amigo. Você não tem filho. Você tem que ser exemplo. Então, tchau. E aí eu comecei a ficar com aqueles que realmente trazem um conteúdo bom pra mim. Sim. É detox digital, né? Isso é detox digital. Maravilhoso. Tem alguns que eu achava que os caras complementavam. Pelo amor de Deus, foi maravilhoso tirar esses caras da minha vida. Exatamente. Porque não são referências. Não, o cara ficava assim, não, porque isso, porque aquilo outro. Até acho que eles sim merecem, mas não é o que eu quero agora. Sim. Talvez um dia. Tá tudo bem, tchau, tá né? Bem. E uma outra coisa que vocês falaram é muito interessante. Aqui, quando eu cheguei, eu fui fazer as pesquisas pra procurar um profissional pra me atender na minha cidade. Dá um medo de falar isso, né? Verdade. E aí eu fui. Cara, cheguei lá, não sei se eu peguei ela num dia. Eu não sei.
primeiro que ela fez a limpeza de pele em mim só com a Sucção. cureta. Cureta. Eu chorei que nem criança. Mas beleza, eu sou todo tatuado, eu dou conta do recado, né? Só que ela tava num dia, não sei se ela... Eu não sei, gente. Que triste. Eu não sei se ela queria provar pra mim algo, então ela só falou das formações dela. Da parede, da formação. E eu fiquei, cara, que difícil, que doeu. Só eu. E eu saí de lá assim, beleza, talvez ela... Eu fui de bicicleta, lá na Figueira eu faço tudo de bike, é pertinho, né? Por isso que eu vim pra Portugal. É o que eu gosto. Delícia. É uma das coisas que eu adoraria fazer, levar minhas crianças de bike pra escola. Poderia ter conseguem. morado em Marizias. Maravilhoso. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Não sei se ela viu. Saiu a corrente da bicicleta no caminho, eu cheguei com a mão toda de graxa. Não saiu a graxa, eu tentei lavar, enfim. Não sei se ela queria provar, eu não sei. Aí eu preciso continuar, fiquei até assustado. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Será que outra pessoa em outro lugar? Gente, ia ser uma clínica brasileira. Que eu procurei por estar adaptado. Aí fui, não, agora eu vou procurar uma clínica portuguesa. Gente, foi incrível. É mesmo? Incrível! As meninas, elas, é assim, é o que eu preciso. Não sei se elas olharam, se elas, não sei, o padrão de atendimento. Mas também a corrente não tinha saído, né? Mas na verdade eu acho que independe até se você, no caso, brasileira ou portuguesa ou italiana. Eu acho que é independente de cultura. É muito Era mais assim, eu preciso fazer um diagnóstico e vou começar por esse lado. Exato. Até diagnostiquei presença nos canais, se faz Google ou não, padrão de atendimento. Não era assim, eu quero ver uma portuguesa e uma brasileira. Mas acabou acontecendo. Até porque a brasileira foi indicada. Então, o brasileiro indicou e tal. Mas quando eu cheguei nas meninas portuguesas, gente... Mas posso te falar, pode ter sido um momento dos dois lugares, né? Porque só você frequentar só uma vez cada um dos lugares. Na clínica portuguesa eu já voltei. Eu já fui umas 4 vezes, é um padrão. João, só que eu penso assim, a gente só tem uma chance de causar a Ai, primeira impressão. ela não causou a boa impressão Isso dela comigo. toda vez que você voltar lá, vai ter sempre aquela musgazinha, aquela Deus. coisinha. Não, aí você já não volta. Não voltei mais, eu dei uma assustada. Eu penso que em todas as áreas, Ai, não é meu só Deus. na área da estética, a gente vê porque como docente, como profissional, a gente prima muito por isso, né? Por esse atendimento de qualidade, por essa humanização, por essa empatia que o profissional tem que ter, por esse olhar especial, mas na verdade em todas as áreas, né? Se você for pensar, quantas vezes eu estava lá numa loja e pensei, puxa, mas por que essa vendedora está aqui? Você não está feliz? Eu sei que é difícil. Tchau! Segue sua vida. Faz qualquer outra coisa. E por outro né? lado, desculpa, mas por outro lado a gente tem cliente que começou... Quando a gente começou a carreira, que fala, não acredito que você não atende mais, atende. Não dá tempo de atender. Eles querem... Eu falo, olha, eu não tenho mais nem consultório, eu até poderia, né, fazer uma adaptação, mas eu não quero, porque hoje minha cabeça tá para outra coisa. Eu gosto de atender. A gente até fez, né, esses dias. Mas é isso, entendeu? Você deixar um legado do seu atendimento, as pessoas lembrarem isso, que se elas achavam que a minha limpeza de pele ou a minha drenagem eram boa há 30 anos atrás, imagina hoje como a gente não tá, a gente aprimorou Evoluiu tanto, né? entendeu? É isso, é Não, mas você ver. realmente, você deixar o legado, olha só que legado. Eu tô... Ai, coitada, não é, ela pode ter... Vamos ser humano, ela podia estar num dia difícil. Mas então ela não vai trabalhar, né? Porque a Regina falou. Mas é o que eu falo. Ela desmarcasse, cara. Mas vamos supor que é um lugar legal, você sentiu que você vai dar a segunda chance, mas é sempre aquela coisa, né? Você pode ficar cliente, mas você sempre vai lembrar que a primeira vez ela não tinha nada bem. Não, e daí o perfil, depois a gente vai olhar, né? Você olha, ai cara, o perfil que não combina. Então. Aí você acaba procurando o perfil que combina. Exatamente, acho que isso também é outro ponto que a gente tem que falar muito bem. Acho que você, como na questão da gestão, deve falar muito sobre isso também. Que será que está coerente o que você apresenta, o que você faz, o que você pensa, o que você fala? São os Não é? Porque às vezes eu transformo toda a minha, na verdade, a minha internet maravilhosa, minhas redes sociais num profissional, e na hora que... Eu chego lá, pronto.
desmonta. Acabou. É que nem o príncipe vira o sapo. Né? Exatamente. De repente vem o Sérgio Malandro no cavalo branco, né? Aí chega lá e ele é um sapão. Um sapo. É Então, bem assim, isso, é bem isso. Então a gente precisa tomar cuidado É, também, exato. porque aí queima mais ainda. Mais ainda, você faz... Então é melhor não fazer nada. Eu vejo isso, a presença no Google, eu tenho não sei que hora que você manda, a gente vê. A pessoa manda uma mensagem e ela fala, para saber sobre os nossos tratamentos, vá até o site. O cara veio do site, velho. O cara veio do site, você vai mandar ele pro site de novo. Vamos pensar o seguinte, ele tem uma estratégia que o cara vai pro site, lá tem um atendimento automático e aquele atendimento automático vai gerar o lead. Não vai, ela não trabalha o site dela não... E sabe o que é interessante? As pessoas falam assim, eu não sei por que eu não tenho cliente. E ao mesmo tempo, a profissional que está antenada, ela tem a agenda cheia com as mesmas clientes há 10 anos, 15 anos, né? Nesses últimos tempos a gente tem tido a oportunidade, principalmente de ir num lugar que eu gosto muito, da Valéria, e é isso. Ela tem a agenda cheia, ela já sabe, toda semana são as mesmas clientes, ela já tem fechado. Só consegue entrar quando uma acabou o tratamento e tudo isso. Pergunta se ela tem rede social. Não tem. Então, mas não tá errado. Eu também não. Senão a gente começa a entrar na contramão. Assim, mas ela conseguiu fidelizar o público dela dessa forma. Tem gente que se não tem gente que fala assim, mas a minha rede social não é tão movimentada. Eu falo, se você tiver 10 clientes fixos na sua rede social, ou 10 clientes que vão movimentar isso para você, você já fidelizou, você já tem uma boa carteira, porque esses outros vão trazer outros. Você sabe que eu às vezes me perguntam, João, quem tem marketing tem tudo? Não. Nada. Quem tem gestão tem tudo. Opa! Bem. Então, antes de fazer marketing, eu tenho gestão. Aí eu quero marketing, treinamento, você vem aqui, Deixa eu te perguntar uma coisa, qual a base de clientes que você tem? Quê? Eu preciso saber quantos pacientes você tem. Peraí, você não sabe quantos pacientes passaram pela sua mão até hoje? Então, se ela não sabe nem o número, tudo bem, né? O número é aleatório. Aproximado. Então, ela jamais vai saber qual é a dor de fato que aquele paciente tem. Ela não sabe nem quantos pacientes ela tem. Exatamente. Adianta você agora criar todos os posicionamentos possíveis, todos os canais de venda. Se sua empresa é uma empresa caixa d'água, entra o cara e vai embora. Exatamente. Então você tem que ter a gestão. Então eu tenho ali 10, 20, 30 pacientes, eu cuido daquilo com maior amor e carinho. Exatamente. E aí depois eu vou para alguns pontos, eu distribuo conteúdo pensando neles. Exatamente. Poxa, eu percebo que o João, ele vem me procurar porque ele tem a pele com comedão, ele precisa fazer tratamento de peso de pele. Beleza, mas ele tem ansiedade. Então eu vou levar um conteúdo para aquele cara ter ansiedade. Olha aí. Que aí eu mostro pra ele, João, você tá cuidando de um, mas tem outro que você não cuida. Isso. Aí beleza, eu quero fazer um ads. Beleza, faz o anúncio. Exatamente. Mas veja bem, tudo partiu da gestão, do Exatamente. conhecimento, de como eu entendo o meu paciente. E disso E também, personificar. você mostra aquilo que verdadeiramente você é também, não é? Você não tem uma rede social que não... Desconexa. Exatamente, com o seu perfil, com tudo. A pessoa quer fazer isso daqui, mesmo aquelas que às vezes buscam e quer fazer uma coisa maravilhosa, mas não condiz com aquilo que ela entrega no dia a dia. Então, aí é que entra... João, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu, quando comecei, eu não tinha gestão. Porque, na verdade, a gestão era a gente mesmo, né? Aprender, né? Então, assim, aos poucos, eu peguei muito do aprendizado da clínica. Era uma clínica muito grande, né? Já então, tinha assim, os processos. eu já tinha os processos. Meu chefe era uma pessoa muito antenada, sempre estava à frente, a equipe, tudo. Então, ali também era um centro cirúrgico, a gente fazia cirurgias ali. Então, eu tinha muito aprendizado ali. Fui fazer muito estágio em alguns hospitais para poder ter uma capacitação para atuar na clínica, né, como cirurgia. E aí o que eu digo, a gente ia fazendo. E o cliente era muito no boca a boca, eu tinha muito pouco. Então, de propaganda, eu nem me lembro na minha vida que propaganda que eu fiz. Aquilo funcionava para a época, né? Graças a Deus, eu falo, e fiquei triste até porque quando eu mudei para cá, para Portugal, eu tive que destruir todas as minhas fichas. E eu fiquei 3 dias picotando ficha. Entendeu?
Fiquei Porque é um 3 dias documento, passando né? aquelas fichas, aqueles, sabe, de picotar tudo, que são, claro, são informações importantíssimas. Então, assim, eu fiquei, e foi um exercício bacana de desprendimento, eu via muito ali o nome de muitas clientes que são queridas, né, e eu falei, bom, mas faz parte. Fechou o ciclo, né? E fechei muito bem, é isso que a gente também tem que aprender. A gente tem que encerrar o ciclo, assim como na universidade. Eu dei o meu melhor, eu fiz e encerrei, sabe? Criei grandes amigos, tem pessoas queridíssimas, né, comigo. Então, isso é o que vale. Vamos para outra. Agora, hoje não. Hoje não dá para você ter uma clínica de atendimento se você não tiver gestão. Se você não tiver alguém que faça isso para você. Se assim, tudo bem, eu comecei ali, sabe, num cantinho, né, muitas vezes até home care, começa o atendimento, mas ok, home care, perdão. Atendimento em casa, domiciliar. Então, assim, tudo bem, não tem importância, você vai ali aos pouquinhos, mas daqui a pouco, começou a crescer um pouquinho, você tem que ter alguém que faça isso. Hoje é importantíssimo. Então, se eu quero usar as redes sociais e é importante que você use, você tem que ter alguém para poder te orientar. Porque não dá mais como eu fiz lá atrás. Sabe, no atendimento, que um cliente falava para o outro, trazia, por exemplo, eu atendia todos os maridos de todas as minhas clientes, o meu público masculino eram os maridos, os namorados, aí os filhos, aí eu ia casar, né? Aí vinha, eu trazia, sabe, e aí vai. E hoje não dá mais para ser assim. Até porque hoje a demanda é muito, a oferta é muito grande. Exatamente. E aí o paciente sai da sua clínica, ele já recebe um anúncio, porque como ele pesquisou antes de ir, vai vir uma chuva. Então, agora, se você não estiver bem posicionado, não estiver fazendo uma boa experiência, você corre o risco de perder. Diferencial, né? Qual é o seu diferencial frente ao mercado? Tem gente que tem medo de cobrar, eu vou cobrar muito caro, eu vou cobrar barato. Mostra os diferenciais que você tem para oferecer. Até porque você talvez saiba muito bem isso, muito melhor do que eu, porque se você fazer gestão, mas quanto custa para conquistar um cliente e quanto custa para manter um cliente? Qual é o valor? Hoje, por exemplo, se você pegar o CAC, é o custo por aquisição. Então para você trazer um cliente novo, é caro. Caro. É caro. Agora, para você aumentar o LTV, que é a permanência dele comprando contigo, em tese é mais barato. Só que a maioria não faz. Não adianta vocês ficarem bravos comigo. Mas é isso. Elas não fazem. Mas porque elas acham que eu tenho o próximo cliente. Qual é meu próximo cliente? Isso. Mas não tá olhando a sua base. Ela já tem todo o material humano ali. Ela só não tá valorizando o que ela está enxergando. E isso é muito interessante. É muito interessante. Você mostrar, porque dá trabalho. Mas é o que dá prazer. Dá trabalho. Eu chego às vezes consultoria, como eu sei que agora não mais tanto, mas eu já fiz muitas consultorias. Aí eu chegava e falava assim, eu sei que ela tá preocupada pra pagar. Não é barato. E aí ela vira e tudo, mas você vê a preocupação. Então vamos fazer o seguinte, nós temos 2 caminhos. O que eu preciso te ajudar é resolver os seus problemas, mas você precisa de dinheiro, eu sei disso. Então vamos começar pela sua base de clientes. A partir da base, eu tô pulando uma etapa, tá? E vou fazer contigo aqui também. Mas vamos lá. Com a base de clientes eu já consigo trazer dinheiro. Eu já consigo te ajudar a desencanar um pouco do sofrimento de ter que investir. Cadê a base? Já escutei cada coisa. Desde estar, minha base de clientes está no WhatsApp, tudo organizadinha. Tá no WhatsApp? Quer dizer, você está à mercê da tecnologia. E aí você consegue ir lá no WhatsApp olhar qual foi a última vez que aquele paciente veio, qual foi o tratamento que ele fez, o que ele gosta, quais são as suas dores. Daí não, né, João? É muita coisa. Não sabe nem quantas sessões o cara já fez. O que ele comprou, o que ele levou, se tem família, né? Se não, qual é o assunto que ele gosta. João, sabe que a Margareth falou no início que assim, a gente fazia um pouco de tudo. E no início, o profissional da estética, ele era muito generalista, não é? Fazia tudo. Se você perguntar, eu fiz de tudo. Já fiz tratamento capilar, já fiz fazia drenagem, né? Todo o tratamento de celulite, todo o tratamento de gordura localizada, tudo, e a gente já deu aula tudo facial. Então assim, porque a gente se formava assim, e a clínica de estética era muito isso, né? Então também fazia aluguel de equipamentos de laser para fazer epilação e tudo mais. Hoje não dá mais.
Hoje o profissional, a gente fala muito isso, né, na nossa vida acadêmica, que o profissional tem que buscar ali uma especialização, entendeu? Porque não dá para fazer tudo mais hoje, porque o leque aumentou tanto, e mesmo dentro de cada pilar desse da estética, cresceu demais. O meu foco no corporal vai ser o quê? Emagrecimento? Então eu tenho que estudar e me formar e me capacitar para essa linha, que já é muito. Ah, não, eu vou tratar HLDG, celulite, então eu vou nessa linha. Então, não dá para a pessoa fazer gestão. Você entende? Entendo, claro. Não dá para chegar no final do dia, porque ele tem... E outra, como é uma área extremamente dinâmica, que tem uma evolução o tempo todo, mas muito rápida, inclusive, a gente precisa ficar o tempo todo ali acompanhando. Até porque, assim, o que acontece? Eu já tive muitas clientes que falam assim, Regina, você não faz tal procedimento? Eu digo, não. Por quê? Porque, olha, eu fui estudar sobre esse procedimento não. Na verdade, eu não concordo, não me convenceu, não acho que é bom para eu aplicar isso no meu cliente, entendeu? Eu não gosto do resultado, acho que o risco não vale a pena. Então, o profissional não tem que fazer tudo, mas ele tem que saber fazer as boas escolhas. E muitas vezes ele tem que ter o seu argumento por que ele não faz determinado procedimento. Porque senão, às vezes o cliente fala, ela não faz. Tá? Não sabe. Ela não sabe. Ele tem que explicar o porquê não. Exatamente. Até porque eu muitas vezes fui fazer cursos, e curso é pro resto da vida, porque a gente também tem que ter um valor dentro dessa gestão toda, que é para sua capacitação. E o que acontece? Eu fui fazer curso e disse, não, isso eu não vou oferecer. Mas você procurou o curso e lá você entendeu, isso eu não vou fazer. Mesmo não era teu professora, né? Não é? Então, assim, a gente precisa, e eu trago isso para os meus alunos, eu digo, vocês é que vão fazer essas escolhas. Porque muitas vezes eu não falo, professora, isso é melhor ou aquilo? Você que vai ter que chegar a essa conclusão, não sou eu. Você quer saber a opinião da Regina? Não. A docente não pode ter esse tipo de opinião. Eu tenho que trazer tudo, inclusive o cliente, o aluno vai fazer a sua escolha. Para que ele faça a sua decisão. Exatamente, para que ele perceba o que é bom e o que não é bom. Porque muitas vezes até o que é bom para mim não é para o outro. Não é para o outro. Eu quero trabalhar com uma linha cosmética, por exemplo, muito mais simples, com menos ativos, mais barata. Eu tenho um público diferenciado ali para C, para D. Ok. Isso não quer dizer que seja ruim ela trabalhar com outro cosmético de uma linha muito com mais ativos, mais caras. Não, nenhuma coisa boa nem ruim, não. Depende muito do público. É uma questão da sua decisão e o que o seu consumidor está buscando. Adequação ao seu público. Um Audi na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, não é nada. Uma Ferrari, um Fusca na mão de uma pessoa que dirige muito bem. Nossa, ele vai se divertir. Entendeu? Então é um pouco isso. Realmente. E dá pra pessoa fazer tudo hoje? Não. Eu não posso estar ali fazendo entrevista, eu não posso ser a recepcionista, fazer gestão, escolher os melhores produtos, adequar, montar a minha carta de atendimento. Né? É clara, ela é explícita, ela é uma carta de atendimento com coerência, você está fazendo a estética da moda, né? Sabe? Faço tudo que aparece. O que vier eu faço. Ô Rei, quando perguntam, professora, quanto eu cobro pra fazer isso? Chora agora, compra uma caixinha de lenço. Não, porque elas não fazem conta, né? O profissional quanto eu precisa cobro? fazer conta. Eu não sei quanto você paga de aluguel, eu não sei quanto você paga pra isso a gente tem professor específico. Vai ter um cara que vai dar essa aula, velho. Que vai dar muito bem, inclusive. Segura aí. Então, assim, que vai falar de gestão muito bem, que vai colocar. E também, assim, quando às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente sai do curso universitário e sai pronto. Nunca. Não. E quando a gente tá pronto? Nunca. Eu, na minha pessoa, nunca. Não, eu também, então, a hora que eu falo, nossa, tem tanta coisa. E tem que dar até uma controlada, porque senão a gente acaba se cobrando, né? E a ansiedade. Porque você tem uma enxurrada de informação e te faz ter a tua ansiedade lá em cima, porque dá sempre a impressão que você tá atrasado, que você não sabe tudo, entendeu? Que você, não é? Exato. Poderia ser melhor. Exato. Ou então, porque você é professor, o pessoal acha também que você sabe tudo. Entendeu? Você não sabe disso? Não! E às vezes o cliente chega pra gente e fala assim, Regina, você viu o laser que saiu? Eu digo, não. Porque hoje a gente tem uma imprensa muito mais instrutiva do que a gente tinha lá atrás, certo?
Hoje a rápido, imprensa, hoje, seja ela ali no teu celular, seja na revista, digital, ela vem com uma informação muito melhor. Às vezes ao vivo, né? Ali Ó, melhor. tá aqui, ó. Muitas Realmente. vezes eu não conseguia acompanhar, por exemplo, as revistas que as pessoas, assim, sabe, normalmente tem ali na banca, né? Então, assim, eu não sabia daquela novidade. E tudo bem também. Acho que a gente Claro, tem que ter essa, direito. sabe? Tem que ter isso, não tem que saber tudo. Outro dia eu tava no supermercado, ali na fila do açougue, a moça perguntou, na minha frente, perguntou pro açougueiro, o que é tibone? Né? E o açougueiro, acho que ali era um auxiliar, ali ele não soube muito responder, ela tava ali no Google. Tibone, você entendeu? Então, assim, eu digo, olha, hoje não tem mais, né? A gente... Não tem informação que não quer. E aí a gente fala assim, o papel do professor mudou muito? Mudou muito. Muito. Mudou muito. Às vezes o aluno ele quer comparar, vou dar aula de marketing, a gente tá falando de produção de conteúdo. Já tenho mudado esse conteúdo, já tenho que mudar isso. Porque hoje você pega gente falando de produção de conteúdo da torta e à direita. Nossa. Aí o cara vira pra mim e fala, mas o Cuenca, puta de um cara, eu adoro ele. Mas o que ele faz é diferente do que eu quero trazer pra vocês. Aqui a gente tá falando de construção de marca. O que dá resultado realmente, é o conteúdo, é um dos fatores, mas você não vai estar presente só dentro da rede social, você tem outras formas de rentabilizar o seu negócio. Mas às vezes ele quer me comparar, mas ele falou aquilo. Aí você vai, né? Mudou o papel, mudou pra caramba, né? E o que você acha? O que vai dar certo para o seu negócio? Você já se fez essa pergunta? Aí o cara fala, não. Mas as pessoas estão sempre delegando, né, pro outro, né, a responsabilidade. Ele acha que você vai resolver o problema dele. João, a gente sempre fala isso muito como professor, a gente fala assim, e eu falo também, isso traduzia para o atendimento. Quando eu terminava um atendimento, eu dizia assim, eu gostaria de ter sido a cliente que está aqui deitada. Como professora, muitas vezes eu me questionei, será que eu iria gostar dessa aula que eu acabei de dar? Tem dia que a gente... Eu me questiono um pouco. Sabe? A gente se questiona muito, né? Sim. Tem dia que você dá uma tremenda aula e tem dia que você fala, puxa, eu acho que eu não gostaria de ter assistido isso. Gostaria de ter... Até porque, de repente, acontece alguma coisa com a turma, aquilo faz você perder sabe? Né? O pique, enfim. E aí estressou, já ficou uma relação que não tá legal. Então, assim, a gente precisa o tempo todo se questionar, né? Eu deitaria nessa maca? Eu assistiria essa aula? Eu confiaria nas tuas mãos? Não é? Entendeu? Realmente, é uma baita pergunta. É uma pergunta que fica aí para os profissionais. Aliás, ficam para todos os profissionais. Todos, né? que estão assistindo. Você que agora. acabou de realizar um procedimento, você gostaria de estar aí deitado? Você gostaria de estar no lugar daquele teu cliente? Você ia ficar satisfeito com esse seu atendimento? Pronto. Eu acho que se você respondeu sim, eu gostaria e sentiu isso como uma verdade, beleza. Tá no caminho certo. vai que tá no caminho. Vocês querem trazer A alguma... gente quer falar alguma coisa da ideia? Ou ainda não? Acho que não. Já Tá não bom. era esse o propósito. Não era... Tá. Acho que não... Até porque também a gente tá estruturando... Tá acontecendo as etapas. Lá na frente, se você der uma outra Claro! pra gente, a gente vem aqui. Aí a gente traz o tema de formações internacionais. Porque assim, a Margareth colocou bem da quantidade de como a gente tem que se formar. Eu também acho que se tem em algum momento, eu acho que tá bom. Nossa, gente... pra mim deslanchou. Nossa, Foi show, também cara. não, eu vi agora. Gente, e nada como um conteúdo que... É porque assim, no dia a dia, Flui, né? eu não... Se não for o podcast, eu não consigo mais extrair tanta informação de profissionais. Ainda mais vocês, são docentes, tem uma jornada. Sim. Então coopera demais pro meu crescimento. Imagina. E você é pro nosso. Que Nossa, isso, você você não não, merece. eu sou ainda um... João, Mas muito obrigada pela acho- oportunidade. Viu? Imagina, nós ainda vamos falar muito. Você tá aqui, você sempre vem. Exatamente. Tem que ver. Eu acho que eu venho ainda mais uma vez. Se não vier esse, quando vier, nós estaremos juntos. Você entendeu, João, que o que a gente, na verdade, não quer que, assim, não quer perder. Porque a gente hoje não está tão à frente, mas a gente gostaria que a estética, na verdade, não perdesse esse viés de essência, bem-estar, sabe?
que não ficasse só essa coisa mecânica de equipamento, de injetável, de tratamento, essa loucura, sabe? Que esse profissional tivesse um olhar mesmo para a saúde da pele. Será que antes de uma limpeza de pele, a tua pele está equilibrada, ela está saudável? Eu não preciso equilibrar isso, né? Então, esses pontos que são importantes, sabe? Da gente observar, será que essa tua profissional, por exemplo, que ela está sempre olhando a tua ansiedade, ela está percebendo o quanto isso também está afetando. A tua pele, dela, né? por exemplo... Já de observar isso é um diferencial, né? A pele, ela interage com vários sistemas. Então, não tem... Você traduz exatamente como está o seu sistema circulatório, como está o seu sistema imunológico, sistema endócrino. A tua pele está traduzindo isso. As conexões... Quando você falou da mudança, eu estou vivendo exatamente essa fase que você viveu há 1 ano e meio. E não é fácil. Né? A gente com filhos, de fazer uma mudança de país que parece que, que bom, que glamour, não é fácil. Não é. É um ato corajoso, né? Muito complicado você deixar a sua vida, deixar muitas vezes a sua zona de conforto, mas o aprendizado é tanto, eu tive que aprender tanto a desprender de tudo aquilo que eu tinha lá, e esse desprendimento é tão bom, sabe? E tudo bem, aqui a gente vai seguindo, mas isso traduz no nosso corpo, na nossa pele, em tudo. E quantas outras situações não coloca a gente também dessa forma? Né? Coloca. Então, se eu tenho uma farmacêutica que eu assim, gosto muito, ela é uma pessoa que tem uma inteligência espetacular, e ela sempre fala que a pele é a nossa bancada de trabalho. Eu aprendi isso com ela. Então, assim, e a doutora Fernanda, e é verdade, é a minha bancada de trabalho, mas eu preciso entender essa pele, ela interage com o quê? Interage com tantos outros sistemas. Então, será que se eu também cuidar um pouco desse sistema, eu também não vou, de alguma forma, trazer um resultado para essa pele? Então, João, olha, inúmeras vezes eu já disse a algumas clientes assim, eu preciso que você passe no endócrino. Eu preciso que você passe no dermato. Você tem uma pinta que eu não sei diagnosticar, porque não é da minha alçada de diagnosticar, mas eu preciso que você passe. Quantas vezes ela foi e era uma lesão pré-cancerígena, por exemplo, e algumas já iniciando, né, no carcinoma, enfim. Olha o papel da profissional, é isso que a gente quer trazer, está entendeu? Muito mais ligada à saúde do que à beleza, muito mais. Então, ela tá fazendo uma massagem, você relaxante nas suas costas, muitas vezes você consegue enxergar aqui no topo, muitas vezes não consegue enxergar. Às vezes você tem uma pinta ali que você nem... Mas ela viu. Ela viu. João, você já foi ver? Você já pediu para algum dermatologista? E ela não pode deixar para lá, né? Entendeu? Realmente. Como profissional, não. Né? E olha, eu tô ali avaliando a parte estética, eu tô fazendo uma avaliação corporal. Puxa, ela tem várias, eu tô vendo que ela tem várias alterações, né, de postura. Será que eu não tenho que indicar para um fisioterapeuta? Enfim. As multidisciplinares, entendeu? né? Isso que é importante, é esse olhar que a gente sempre primou ali na universidade, na formação. Nossa, achei incrível. Para cooperar até para os meus argumentos quanto, claro, professor, mas principalmente como ser humano, assim, claro. para eu evoluir. Acho que eu tô no caminho. Foi muito bom ter vocês aqui. Gostoso, muito A obrigada. gente foi livre, né? Foi embora. Foi muito bom. Pessoas livres vão livres. Muito obrigada, assim, João. Que bom Obrigada mesmo. Nossa, foi muito legal. Obrigada aí, toda essa equipe também. Pessoal, obrigado. Maravilhosa. Foi ótimo. Logo a gente vai deixar tudo no ar, a gente vai assistir, os takes e tal. Mas pessoal, muito bem, mais uma vez, o Talk Show, a gente vem evoluindo cada dia mais e continuaremos, eu tenho certeza que nós ainda estaremos juntos aqui numa nova muitas coisas. Oportunidade. Nossa. Exatamente, com você. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.